Capítulo 891 Servente. Os olhos do garoto cabeludo brilharam intensamente. Ele tinha o olhar de uma besta cruel que foi empurrada para a borda e lutava desesperadamente. A vida do garoto cabeçudo foi repleta de tragédias. Quando ele nasceu, sua cabeça era grande e seu corpo pequeno. Durante sua infância, ele foi muitas vezes ridicularizado por seus colegas. Se esse fosse o único problema, estaria tudo bem, mas essa não era a única normalidade. Ele era lento, e aquele sorriso tolo sempre aparecia em seu rosto. Sua mãe não gostava dele e o ignorou completamente. Ele passou a infância sendo intimidado e abusado. No entanto, ele não entendia muito disso, e sempre que via alguém, sorria tolamente. Seu talento tornou impossível para ele se cultivar. Aos 15 anos, ele foi expulso de sua família e não fazia mais parte do clã. No entanto, ninguém teria pensado que ele reapareceria na família 500 anos depois. Sua aparência não mudou muito. Ele ainda tinha aquele sorriso tolo, mas havia alcançado o estágio ascendente. Isso imediatamente chamou a atenção da família. Desde então, ele se tornou a elite da família. O tempo passou lentamente e, depois de milhares de anos, o garoto cabeludo atingiu o auge do estágio corporal Yang. Sua infância tornou sua personalidade muito distorcida. Durante esses milhares de anos, muitas pessoas foram torturadas e mortas. Quer fossem homens ou mulheres, todos morreram miseravelmente. Ele era uma pessoa extremamente cautelosa. Se ele agisse, ele se asseguraria de que ninguém seria capaz de encontrar qualquer pista. No entanto, há 30 anos, durante um de seus assassinatos, sua família finalmente não aguentou mais. O ancestral do estágio inicial do Nirvana Skrier saiu pessoalmente para matá-lo. Todos os membros da família pensaram que essa batalha estava garantida, mas o garoto cabeça grande de repente liberou o cultivo do Nirvana Skrier no estágio inicial. Ele já havia alcançado o estágio Nirvana Skrier décadas atrás, mas o manteve escondido. Agora ele liberou seu cultivo e começou uma batalha com seu ancestral. Nesta batalha, o ancestral morreu e o garoto cabeçudo ficou gravemente ferido e ele recuou. Depois disso, não houve notícias dele até a competição celestial. Quando ele reapareceu, desencadeou uma grande onda em sua família. Ao relembrar sua vida, a maldade nos olhos do garoto cabeçudo ficou ainda mais forte. Enquanto ele rugia, os tendões que dispararam de sua cabeça carregaram uma aura autoritária que poderia destruir o mundo e disparar em direção ao Anglin. Ao mesmo tempo, a energia espiritual celestial preencheu a área e também havia energia demoníaca. No instante em que o pilar da carne se aproximou de Anglin, explodiu em incontáveis tendões que formaram uma rede. A rede cercou uma grande área e atingiu o Anglin. Os olhos de Anglin estavam calmos. Ele zombou, ele cuspiu um item. Este item era o selo do selo celestial. Depois que foi cuspido, um brilho dourado deslumbrante e centenas de milhares de runas apareceram. As runas formaram um vórtice dourado e avançaram. A rede de tendões envolveu imediatamente o vórtice, mas as runas douradas se chocaram contra ele. As runas douradas pousaram e um selo foi formado com cada runa. Em particular, as runas de ouro que selaram a alma de origem de um cultivador eram extremamente ferozes. Quando pousassem, haveria um estrondo alto e a força dos selos era 100 vezes maior do que o normal. Em quase um instante, quando o vórtice dourado varreu a área, um brilho de golden cobriu o garoto de cabeça grande e ele foi completamente selado. Um rugido veio do garoto cabeça grande quando seus olhos ficaram vermelhos e ele começou a lutar. As runas começaram a entrar em colapso e, neste momento, o Anglin se moveu. O pé direito de Anglin deu um salto e apareceram ondulações. Quando ele deu o segundo passo, foi como se o espaço diminuísse e ele pudesse chegar a qualquer lugar com apenas um passo. Dobra espacial. O Anglin apareceu ao lado do garoto cabeludo no degrau seguinte. Seus dois dedos direitos formaram uma espada e seu domínio integrado em seu dedo. Com a ponta do dedo, os peixes Yin e Yang apareceram. Seus dedos estavam rodeados por gás preto e branco e ele os pressionou. Todas as runas douradas saíram do caminho quando seu dedo se aproximou, permitindo que a asa de Anglin pressionasse entre as sobrancelhas do corpo, de cabeça grande. Os olhos do garoto cabeludo estavam cheios de medo e ele recuou sem hesitar. No entanto, em comparação com o Anglin, ele era simplesmente muito lento. Nesse momento, ele sentiu algo explodir em seu corpo. Gás preto e branco cercou seu corpo e fez sua cabeça extremamente grande encolher imediatamente.
Os tendões que se dilataram de sua cabeça também encolheram rapidamente. Ele tossiu diretamente com a boca cheia de sangue. Esse sangue não foi coado aleatoriamente, cada gota foi lançada contra Wang Lin. Cada gota de sangue continha uma poderosa energia espiritual celestial. Se esse sangue caísse no corpo de Wang Lin, seu corpo entraria em colapso imediatamente. Afinal, o cultivo desse garoto cabeçudo não era fraco, ele era um cultivador de segundo degrau no estágio, Nirvana's Crier. A expressão de Wang Lin era neutra e ele nem se esquivou. Quando o sangue fresco se aproximou, ele disse suavemente, amarre-se, graças ao seu cultivo em Nirvana's Crier, o feitiço Bin primeiro era muito mais forte do que antes. Além do mais, no momento em que Wang Lin usou o feitiço vincular, a conta celestial deixada por Qin Shui girou rapidamente e um traço de energia de origem celestial entrou no mundo. Isso imediatamente fez com que o feitiço Bin alcançasse um novo patamar desde a época em que Wang Lin o aprendeu. Com uma palavra, todo o sangue fresco que vinha em direção ao Wang Lin ficou congelado no ar. Não apenas o sangue, mas até mesmo o garoto cabeçudo que estava tentando escapar estava congelado de medo em seus olhos. Do começo ao fim, Wang Lin ainda estava calmo. Ele evitou o sangue e sua mão se moveu como um raio enquanto ele pressionava as sobrancelhas do garoto cabeça grande. O corpo do garoto cabeçudo estremeceu quando ele foi jogado para longe e sons de estalo vieram de seu corpo. O feitiço de vinculação ainda não havia se dissipado quando Wang Lin deu um passo e o perseguiu. No entanto, apenas neste momento, sua expressão mudou quando os raios da energia da espada desceram. Eles eram os cultivadores do céu que sentiam que algo estava errado. Seu cultivo foi poderoso e eles romperam a atmosfera enquanto desciam. O aparecimento dessas pessoas causou imediatamente uma enorme pressão para o planeta Suzaku. Quando os cultivadores do planeta Suzaku viram tantos cultivadores poderosos antes, todos foram iniciados. Quando os cultivadores de Aleaven desceram, eles imediatamente viram Wang Lin e o garoto cabeça grande. Quando viram Wang Lin, suas expressões mudaram muito. Wang Lin não parou. Enquanto ele perseguia, ele deu um tapa em sua mochila e a bandeira tigre do céu, que representava seu status como um celestial do trovão, foi jogada fora. No momento em que a bandeira apareceu, houve um rugido feroz de tigre. Gás púrpura cercou a bandeira que se transformou em um tigre e rugiu diretamente para os cultivadores do Aleaven na cidade. Estou lutando com alguém. Todos vocês, esperem lá fora. Qualquer um que se atrever a desobedecer será morto. Wang Lin nem olhou para trás quando seus dedos pousaram entre as sobrancelhas do garoto cabeludo novamente. Mais sons de estouro vieram do corpo do garoto cabeça grande e ele foi, impiedosamente esmagado no chão. Um grande poço apareceu com um estrondo, fazendo com que a terra ao seu redor tremesse. Os mais espertos entre as centenas de cultivadores do Aleaven recuaram e imediatamente reclamaram secretamente. Se eles conhecessem N antes, não teriam vindo para dar uma olhada. A batalha entre dois detentores do título celestial não era algo da qual eles pudessem participar. Com algumas pessoas liderando o caminho, todos os cultivadores de Aleaven seguiram o exemplo e recuaram. Eles deixaram o planeta Suzaku e não se atreveram a participar dessa luta. Esta súbita reversão fez com que todos os cultivadores do planeta Suzaku entendessem que o ancestral do planeta Suzaku, Wang Lin, tinha um status muito alto entre os cultivadores do todo o céu. Wang Lin pousou no chão e olhou para o garoto cabeçudo na cova. O feitiço de vinculação havia terminado e o rosto do garoto cabeludo estava pálido. O garoto cabeçudo estava coberto de sangue e seus olhos estavam cheios de terror quando ele olhou para Wang Lin. Wang Lin olhou friamente para o menino cabeçudo. Ele ergueu a mão e um flash de luz verde saiu dela. Nuvens de trovão começaram a se formar no céu acima do planeta Suzaku e relâmpagos cintilaram entre as nuvens. Então, todos os relâmpagos pareciam estar controlados enquanto corria em direção à mão direita de Wang Lin. Em um instante, uma bola de trovão se reuniu na mão de Wang Lin e começou a emitir sons de estouro. Também houve incontáveis arcos que voaram da bola do trovão. A distância, era como se o trovão do céu estivesse totalmente sob o controle de Wang Lin. Quando viu o trovão, o menino cabeludo estremeceu. A cena que o fez temer Wang Lin de uma linha ao céu reapareceu. Desta vez ele estava assustado, completamente assustado do fundo de seu coração. Irmã Shu, meus 2000 anos de cultivo não foram fáceis. Se houver algo que você precise, por favor fale. Contanto que você não me mate, eu vou concordar. As pupilas do garoto cabeludo encolheram enquanto ele olhava para a bola de trovão.
Ele não era um tolo. Desde que sua batalha com Wang Lin começou, Wang Lin nunca usou nenhum feitiço poderoso, então ele obviamente não estava decidido a matá-lo. Se ele tivesse dado um passo para trás primeiro, ele poderia ter evitado a catástrofe. Wang Lin disse calmamente, preciso de um servo. O garoto cabeludo ponderou silenciosamente e disse, já entrei na piscina celestial e perdi meu domínio. Eu não posso te dar meu ideal down. Não tem problema, eu tenho um feitiço. Se você estiver disposto, não fará mal, mas se resistir, ele entrará em colapso e você morrerá. Enquanto Wang Lin falava, ele ergueu a mão direita e uma estranha runa se formou. Então, a energia de origem celestial saiu da conta dentro de seu corpo e se reuniu na runa na mão de Wang Lin. Houve flashes de luz dourada quando uma runa dourada escura apareceu na mão direita de Wang Lin. Quando ele recebeu o jade do Imperador Celestial Qing Lin, além do método de refino para guardas celestiais, também havia feitiços para controlar os outros. No entanto, quando Wang Lin os experimentou, eles não eram tão fortes quanto os registros declaravam. Até mesmo a marca de escravo usada em Liyuan foi mencionada no jade do Imperador Celestial Qing Lin. Mas depois que Wang Lin o analisou, ele ainda não conseguiu encontrar nenhuma pista. Isso foi até que ele soube da origem celestial, foi então que tudo ficou claro. Esses feitiços de selamento tinham que ser usados por seres celestiais. Se não houvesse origem celestial, eles naturalmente não poderiam exibir seu verdadeiro poder. A energia de origem celestial se reuniu para formar a runa. Então a runa pousou entre as sobrancelhas do garoto cabeludo. Nesse instante, Wang Lin teve a sensação de que só precisava de um pensamento para que aquele garoto cabeçudo morresse. Ele ponderou um pouco e entendeu a diferença entre o celo e a guarda celestial. 1. Estou oficialmente mudando o feitiço parar para ligar. Depois de examinar mais como os feitiços funcionam mais tarde, acho que bind é muito mais adequado e soa menos estranho do que parar. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 892. Voltando para casa. Capítulo 892. Voltando para casa. Era óbvio que o Imperador Celestial Qing Lin havia inventado o feitiço guarda celestial após esses selos. Os guardas celestiais imitavam os deuses antigos, enquanto esses selos eram usados para controlar seus servos. Havia uma diferença entre os dois. Os guardas celestiais se concentraram no corpo físico e os feitiços ficaram em segundo lugar. Uma vez que tivesse sucesso, eles nunca o trairiam, a menos que o lançador os libertasse. O feitiço de selagem não era perfeito, quando se tratava de lealdade. Enquanto fosse um feitiço, não seria perfeito. Com o passar do tempo, surgiram vários problemas que poderiam fazer com que o feitiço fosse quebrado. Wang Lin foi muito claro sobre isso. Quando a foca pousou entre as sobrancelhas do garoto cabeludo, seu corpo tremia. Toda a energia de origem celestial em seu corpo começou a se ativar e um selo idêntico se formou em sua alma de origem. O garoto cabeçudo respirou fundo quando se levantou com um sorriso irônico e disse respeitosamente, saudações, mestre. Wang Lin olhou para o menino cabeça grande e disse, vá para o lado de fora do planeta e mande os cultivadores de Eleven embora. Quanto a você, fique aqui. O garoto cabeçudo rapidamente reconheceu o comando e soltou um suspiro. Ele saltou no ar e avançou para o céu. Enquanto Wang Lin olhava para a terra familiar ao seu redor, seus olhos se encheram de nostalgia. Ele tinha muitas memórias aqui. Wang Lin sentiu-se melancólico ao voltar depois de partir por centenas de anos. Essa era uma emoção muito complexa que não podia ser explicada com clareza. Não sei quantos amigos ainda posso encontrar. Wang Lin revelou uma expressão desanimada. Sua sombra tremeluziu e então Taishan saiu e ficou parado em silêncio. Wang Lin apenas olhou para sua casa assim, e a melancolia em seu coração ficou ainda mais forte. Pouco depois, o garoto cabeçudo desceu do céu. Ele calmamente ficou atrás de Wang Lin. Vários raios de luz vieram à distância. 2 deles se moveram mais rápido do que os outros e se aproximaram rapidamente. Esses 2 eram Zuotai e Enkezi. Wang Lin deu um passo à frente e todo o seu corpo desapareceu. Ele apenas deixou para trás uma mensagem de sentido divino que ecoou nos corações de Zuotai e Enkezi. Eu quero um pouco de silêncio. No momento em que Zuotai sentiu essa sensação divina, seu corpo estremeceu e sua mente foi abalada. Embora esse sentido divino fosse suave, ele o aterrorizou e seu coração se encheu de respeito. Ao mesmo tempo, havia também um sentimento complexo em seu coração.
Eu não pensei que ele se tornaria tão poderoso depois de centenas de anos. Zoltai era, afinal, o Suzaku, então ele rapidamente suprimiu um choque em seu coração. Ele apertou as mãos para Ankesi e saiu com seu povo. As emoções de Ankesi eram ainda mais complexas. O senso divino de Wanglin também o fez tremer. O menino daquela época havia alcançado um nível de cultivo inimaginável. Ele soltou um suspiro e sentiu como se ainda pudesse ver a figura do jovem que pagava suas bebidas no restaurante. Ele pensou sobre a batalha entre Elizuki e Uzi, a batalha entre o clã imortal abandonado e o país de Suzaku. Agora tudo parecia tão insignificante. Coincidentemente, tanto Zoltai quanto Kezi selaram a informação sobre o retorno de Wanglin. Além dos cultivadores que acordaram cedo, ninguém mais sabia que Wanglin havia retornado. A razão pela qual os dois fizeram isso foi porque o senso divino de Wanglin continha um toque de melancolia. Ele precisava de um tempo sozinho e não queria que outros o perturbassem. Vários dias depois, Wanglin observou a cena familiar ao seu redor, enquanto caminhava por uma estrada sinuosa. Ele não estava se movendo muito rápido e seu corpo exalava uma forte sensação de solidão. O pôr do sol tornava sua sombra muito longa e Wanglin parecia extremamente solitário ao pôr do sol. À distância, Wanglin não parecia um jovem e mais um velho. Um andarilho que deixou sua casa por muitos anos. Takshan e o garoto cabeludo seguiram silenciosamente. A expressão de Takshan não mudou. Seu único dever era proteger Wanglin. Se alguém mostrasse hostilidade para com Wanglin, ele seria o primeiro a atacar. O garoto cabeçudo também ficou em silêncio. Seu coração estava uma bagunça e ele não conseguia limpar seus pensamentos. Wanglin caminhou lentamente para frente. Tudo ao seu redor era desconhecido, mas havia traços de familiaridade dentro deles. Essa estrada costumava ser apenas uma pequena estrada secundária. No entanto, com o passar do tempo, mudou muito. Enquanto ele caminhava, a melancolia no coração de Wanglin ficava ainda mais forte. Ele vagamente viu o fim da estrada Yade. Havia uma cidade enorme lá e estava cheia de barulho. Havia uma placa no topo do portão da cidade e 3 personagens nela. Wang Ancestral City. Olhando para a cidade à distância, Wanglin parou. A aparência de sua cidade natal e a voz de seus pais ocuparam sua mente. Mudou. A expressão de Wanglin revelou tristeza. Esta cidade era completamente diferente de suas memórias. Sons de cavalos e rodas no chão ecoaram atrás de Wanglin enquanto ele ponderava. Não muito depois, uma equipe de carruagens chegou lentamente. Essas carruagens eram muito comuns. Havia algumas pessoas cavalgando à frente deles para abrir um caminho. Atrás dos cavalos havia carruagens e um velho de cabelos brancos estava sentado na frente de uma delas. Seus olhos eram como relâmpagos. Ele era claramente um especialista em artes marciais. O velho às vezes erguia o chicote na mão e com um estalo aumentava a velocidade da carruagem. Quando o velho passou por Wanglin, ele pareceu se virar casualmente para olhar para o grupo de Wanglin antes de desviar o olhar e sair. A expressão de Wanglin era complicada enquanto ele caminhava lentamente atrás das carruagens. Havia guardas no portão verificando as passagens nas estradas. Sem eles não deixariam ninguém entrar. Isso, naturalmente, não incomodou Wanglin em nada. Nenhum dos guardas nem percebeu que ele estava passando. Depois de entrar na cidade, a estrada se encheu de pedestres. As ruas estavam repletas de lojas e pareciam muito animadas. Wanglin caminhava lentamente com a solidão em seu coração. Tudo antes dele era muito estranho para ele. Todo mundo mudou. Wanglin parou diante de uma loja. Enquanto ele olhava para a loja, sua visão ficou embaçada. Ele lembrou que costumava ver uma velha árvore de gafanhotos aqui com uma pedra azul na raiz. Durante sua juventude, ele costumava se sentar aqui e estudar seus pergaminhos. Ele ainda se lembrava de como quando o quarto tio lhe deu a chance de se tornar um cultivador, ele se sentou aqui naquele dia e olhou para o céu atordoado. Naquela época, ele realmente queria saber como era o mundo lá fora. Olhando para a loja, Wanglin ponderou em silêncio. Centenas de anos se passaram em um piscar de olhos. Pode não demorar muito para os cultivadores, mas bastou para que muitas gerações passassem pelos mortais. Talvez tenha sido porque ele ficou lá por muito tempo que o garçom saiu carrancudo e quis gritar. No entanto, quando ele viu Takshan, ele ficou assustado. Um sujeito tão grande era raro por aqui. Quando ele deu outra olhada, ele viu o menino cabeça grande. O garoto cabeludo parecia estranho e assustador.
O garçom deu apenas um olhar e rapidamente empalideceu. Ele recuou 2 passos ao olhar para Wang Lin antes de se acalmar e dizer: irmãozinho, nossa loja vende jades. Se você quiser comprar, entre. Se não, vá embora. Qual é o significado de você apenas estar aqui? Wang Lin deixou escapar um suspiro disse, garçom, havia uma velha árvore de gafanhoto aqui. O garçom originalmente não quis dizer nada, mas depois de ver Taishan e o garoto cabeçudo atrás de Wang Lin, ele respondeu que velha árvore de gafanhoto. Eu cresci na cidade ancestral de Wang e nunca vi nenhum gafanhoto velho. A melancolia nos olhos de Wang Lin ficou ainda mais forte e seu coração ficou amargo. Ele continuou ao longo da rua e entrou na cidade. Taishan e o garoto cabeçudo seguiram atrás dele. Quando o garçom viu Wang Lin sair, ele bufou antes de voltar para a loja. Nesse momento, um homem idoso saiu de casa segurando uma bengala e com um criado apoiando-o. Ele perguntou com voz rouca, o que aconteceu lá fora? O garçom subiu rapidamente e sorriu. Lojista, não foi nada. Algumas pessoas estranhas me perguntaram se havia uma velha árvore de gafanhoto aqui. Eu cresci aqui e nunca vi uma árvore velha. Acho que eles se enganaram sobre este lugar. O velho se assustou e seus olhos turvos revelaram um ar de reminiscência. Depois de um longo tempo, ele disse suavemente, lembro-me que era uma criança. Os mais velhos disseram que costumava ver uma velha árvore de gafanhoto aqui. Já faz muito tempo. O garçom se assustou, mas não levou isso a sério. Enquanto Wang Lin caminhava, não havia visões familiares. Tudo era estranho para ele. Era como se algo bloqueasse seu coração e o deixasse muito desconfortável. Enquanto caminhava, Wang Lin estremeceu de repente. Seus 1000 anos de cultivo se tornaram extremamente frágeis e começaram a desmoronar de seu corpo. Ele era como alguém que havia saído de casa há muito tempo. Então, depois de ver todos esses estranhos, de repente ele viu algo familiar. Wang Lin olhou para frente. 1000 metros adiante, havia uma área cercada por paredes de pedra. Havia equipes de soldados patrulhando a área. Era óbvio que este lugar era bem guardado e ninguém tinha permissão para entrar. Além disso, havia uma dúzia de auras que pertenciam a cultivadores ao redor desta área. Pode-se imaginar que este seja o local mais importante da cidade. O que estava dentro da parede de pedra era algo completamente diferente do que estava fora das paredes. Havia várias casas lá que davam ao Wang Lin uma sensação familiar. Houve também uma sepultura que foi construída depois. Os soldados que patrulhavam as paredes às vezes olhavam para dentro das paredes e seus rostos mostravam respeito do fundo do coração. Copyright novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 893. Obrigado a todos. Capítulo 893. Obrigado a todos. Wang Lin olhou para tudo isso e deu um passo. Com este passo, ele desapareceu completamente e, quando reapareceu, estava dentro da parede. Nesse momento, o sol se pôs e a noite cobriu a terra. Wang Lin olhou para tudo à sua frente, especialmente a tumba construída pelas gerações posteriores, e se ajoelhou. Sem saber, 2 torrentes de lágrimas caíram. Pai, mãe, Jesus está de volta. Lágrimas caíram de seu rosto e seus olhos revelaram sua saudade e tristeza que envolviam seu corpo. Este ajoelhar pareceu durar uma eternidade e o tempo passou lentamente. Taishan e o garoto cabeçudo também estavam aqui. Os olhos de Taishan ainda estavam frios, mas quando o garoto cabeludo olhou para tudo isso, seus olhos revelaram uma expressão complexa. Ele originalmente não sabia o que era este lugar, mas depois de ver as ações de Wang Lin, ele soube que esta era a casa ancestral de Shumu. O garoto cabeçudo nunca experimentou qualquer afeto, então agora ele não podia deixar de pensar em sua própria infância. Wang Lin olhou para o símbolo na tumba. Depois de muito tempo, ele lentamente se levantou e olhou para as casas. Era como se ele tivesse voltado a 1000 anos atrás, de volta às suas memórias mais preciosas. Quando ele abriu a porta do quintal, a porta fez um barulho estridente. Nada mudou no pátio. A mesa ainda estava lá, mas não havia ninguém. Wang Lin podia ouvir vagamente os sons de 1000 anos atrás. Tiezu, como vão seus estudos? Tiezu, você tem que estudar bem. O próximo ano será o grande teste do país. Isso determinará se você tem um futuro ou não. Não seja como o pai, ficando nesta aldeia sua vida inteira. Ai de mim. Suficiente. Você o incomoda com isso todos os dias. Acredito que nosso Tiezu definitivamente passará. Tiezu, seu quarto tio é uma boa pessoa.
Com o passar dos anos, foi graças à ajuda dele que as esculturas, em madeira de seu pai puderam ser vendidas por dinheiro. Se você tem um bom futuro, não se esqueça de retribuir o seu quarto tio. Uma aura de tristeza espalhou-se pelo corpo de Wang Lin. Ele entrou no pátio e na casa que havia deixado por centenas de anos. Depois de abrir a porta, embora Wang Lin ainda parecesse um jovem, ele exalou uma aura ancestral. Ele era como um velho que não voltava para casa há muito tempo e continuava a tocar em tudo com as mãos. Quando Wang Lin tocou a parede, as cenas de sua infância passaram por sua mente. A tristeza em seu coração se tornou ainda mais forte e o anseio pelos pais encheu seu corpo. Depois de fazer Taishan e o garoto cabeludo esperarem do lado de fora, Wang Lin sentou-se sozinho dentro da casa ancestral. Ele sentiu a aura da casa e se esqueceu do mundo da ativação ao relembrar sua infância feliz e crescer sob o amor de seus pais. O ambiente estava completamente quieto e, durante esse silêncio, o coração de Wang Lin foi batizado. As memórias de sua infância ressurgiram gradualmente enquanto ele se sentava sozinho. Enquanto ele silenciosamente sentou lá, ele às vezes revelou um sorriso feliz e às vezes ele revelou tristeza. Ele era o único que conseguia se lembrar de suas memórias de infância, então ele só conseguia relembrar sobre elas por conta própria. Sua felicidade era solitária. Seu sorriso estava claramente preenchido com uma tristeza silenciosa. Lágrimas caíram dos cantos de seus olhos e foram deixadas no chão como vestígios de memórias. O luar gradualmente passou e a corrida aumentou, expulsando a escuridão. A luz do sol caiu sobre a terra e continuou a se estender enquanto cobria a cidade ancestral Wang. Quando a luz do sol entrou pela janela, Wang Lin despertou de suas reminiscências. Ele olhou em volta profundamente antes de se levantar e sair. Taishan ficou lá a noite inteira e permaneceu imóvel. A expressão do garoto cabeludo era ainda mais complexa. Ele passou a noite lembrando da dor de sua infância. Por alguma razão desconhecida, ele foi capaz de encontrar alívio nessas memórias dolorosas. O que ele mais pensava era na mãe, que sempre o desdenhava. Antes, essa memória era uma grande fonte de dor, mas agora era muito menos dolorosa. O grupo de Wang Lin não se escondeu. Quando o amanhecer chegou, eles imediatamente chamaram a atenção dos soldados do lado de fora da parede. Explosões de exclamações vieram de fora das paredes enquanto os soldados se reuniam. A intenção de matar travou neles como se os soldados estivessem enfrentando um grande inimigo. Ao mesmo tempo, mais de 10 cultivadores com vários níveis de cultivo, desde o estabelecimento da fundação até a formação da alma, correram. Seus divinos sentidos rapidamente se fixaram neles. Um rugido furioso veio de fora da parede. Demônios descarados, vocês se atrevem a invadir a casa ancestral Wang. Você sabia que este é um crime em que todas as suas famílias serão punidas. Houve um lampejo de energia de espada no céu quando os cultivadores chegaram e todos pareciam zangados. Wang Lin percebeu que não era uma raiva falsa, mas uma raiva real. Para vocês três, entrar no lar ancestral Wang sem serem detectados, significa que devem ser cultivadores. Não importa de que seita você é, seus mais velhos não avisaram a todos. Além dos membros da família Wang, ninguém mais tem permissão para dar nem meio passo para dentro. Quem falou era um velho na fase de formação da alma. Taishan não revelou nenhuma expressão e nem mesmo olhou para eles. O garoto cabeçudo revirou os olhos, mas não falou. Olhando para o túmulo de seus pais, Wang Lin desviou o olhar. Ele olhou para uma dúzia ou mais de cultivadores e perguntou lentamente, quem construiu esta sepultura? A voz de Wang Lin era monótona, mas quando pousou nos ouvidos dos cultivadores, foi como se o poder do céu tivesse entrado em seus ouvidos. Uma sensação de não poder resistir apareceu de repente em seus corações. Este sentimento veio, repentinamente, o que fez com que as expressões dos cultivadores mudassem muito. O rosto do cultivador da formação de alma ficou pálido. Ele havia alcançado o estágio de formação de alma e obtido seu próprio domínio, então seu sentimento era ainda mais forte. Ele sentiu como se seu próprio domínio fosse ser devorado. Era como se houvesse uma força que fazia com que ele tivesse que responder. Se ele não respondesse, ele entraria em colapso imediatamente. Ele inconscientemente deu alguns passos para trás e disse, Isto foi construído pela família real mortal. É o lar dos ancestrais da família Wang e também a casa de infância do ancestral do meu planeta Suzaku. Quando ele disse isso, olhou para Wang Lin e se assustou. Ele tinha uma vaga sensação de que essa pessoa parecia muito familiar,
Mas não importava o quanto tentasse, ele não conseguia se lembrar. Família Wang. Wang Lin ponderou silenciosamente e olhou para o túmulo de seus pais. Ele se virou e estava prestes a sair com Tachan e o garoto cabeçudo. No entanto, exatamente neste momento, um estrondo estrondoso me atingiu à distância e uma grande quantidade de nuvens escuras se precipitou. Ao mesmo tempo, um rugido raivoso veio de dentro das nuvens. Você tem coragem? Você se atreve a invadir a casa ancestral Wang? Minha seita Xuandao guardou seu lugar por gerações. Se você invadir aqui, significa que você acha que minha seita Xuandao não existe. Uma pessoa saiu junto com o rugido. Essa pessoa tinha cabelos brancos e seus olhos brilhavam. Quando ele saiu, a poderosa aura de um cultivador, estimulador de transformação da alma em estágio inicial apareceu. Depois que os cultivadores ao redor viram o velho, eles se tornaram respeitosos. Era óbvio que o prestígio desse velho aqui era alto. Seita Xuandao. O olhar de Wang Lin em direção ao velho tornou-se um pouco mais gentil. Ele pensou e disse lentamente: desde que você atingiu o estágio de transformação da alma, o país de Zhao alcançou o 5º lugar. O velho entrou com raiva, mas ficou assustado. Ele franziu a testa e disse: meu país, Zhao, tornou-se um país de cultivo em 5º lugar há 300 anos. Todos os cultivadores do planeta Suzaku sabem disso. Quem é você? No entanto, quando olhou para Wang Lin parecia familiar. Era como se já tivesse visto Wang Lin em algum lugar antes. País de cultivo de nível 5. Wang Lin olhou para a terra e se sentiu satisfeito. Quando ele saiu, o país de Zhao estava apenas na 3ª posição, mas agora, embora tivesse se passado apenas várias centenas de anos, já havia alcançado a 5ª posição. Depois de retirar o olhar, Wang Lin olhou cuidadosamente para o velho. Olhando mais de perto, ele conseguiu ver algumas pistas e sorriu. Ele foi vagamente capaz de detectar uma aura muito tênue. Essa aura pertencia a ele mesmo. Ele lembrou que quando alcançou um estágio de formação de alma no país de Zhao, ele deixou 10 sementes espirituais. Este velho era uma daquelas 10 pessoas. Wang Lin perguntou com um sorriso: durante esses anos, foi a sua seita Xuandao que guardou este lugar? Todos esses cultivadores são discípulos da seita Xuandao? O velho franziu a testa e olhou cuidadosamente para o grupo de Wang Lin. Por alguma razão desconhecida, sua raiva foi reprimida à força, como se a pessoa diante dele fosse muito próxima a ele. Ele hesitou um pouco e disse: não foi apenas a minha seita Xuandao. De vez em quando, uma seita diferente do planeta Suzaku vem proteger este local. Aqueles que vêm são figuras respeitadas ou com excelente talento que será cultivado pela seita. Guardando o lar ancestral Wang é uma grande honra para os cultivadores do planeta Suzaku. O velho não sabia por que estava explicando isso com tantos detalhes a Wang Lin. Mesmo ele não sabia por que estava fazendo isso. Depois de ouvir as palavras do velho, o olhar de Wang Lin passou pelos outros cultivadores. Cada um deles tinha um talento muito bom. Com a experiência de Wang Lin, ele percebeu imediatamente que o velho estava falando a verdade. Depois de refletir um pouco em silêncio, Wang Lin soltou um suspiro. Ele ficou tocado e disse: obrigado a todos. Com isso, ele abanou as mangas e apareceu energia de origem. Eles se tornaram pequenos cristais que caíram sobre cada cultivador. Mesmo os guardas deitados no chão tiveram cristais caindo sobre eles. Cada cultivador se assustou imediatamente. Sentiu o calor fluindo por seus corpos. Suas expressões tornaram-se estranhas. Você. O velho do Soul Transformation ficou ainda mais surpreso. Ele olhou para Wang Lin e se sentiu ainda mais familiar. Você é muito bom. Não foi em vão que dei de presente a semente espiritual daquela época. Enquanto Wang Lin falava, ele se virou e saiu com Tachan e o garoto cabeçudo seguindo. Os 3 desapareceram no horizonte. Semente espiritual. Espírito. O corpo do velho estremeceu e ele imediatamente pensou na identidade da outra pessoa. Seu rosto revelou uma empolgação que não aparecia há centenas de anos e ele exclamou: família Wang ancestor. Depois que ele falou, os cultivadores ao redor ficaram todos abalados e revelaram entusiasmo. Eles não podiam acreditar no que viam ao olharem para a direção do desaparecimento de Wang Lin. Ele é ancestral da família Wang. O guardião do planeta é Suzaku. A pessoa número 1 do planeta nestes incontáveis anos. Ancestral da família Wang, Wang Lin. Copyright novelfu.com. Todos os direitos reservados.
Capítulo 894, Grande Dinastia Wang. Capítulo 894, Grande Dinastia Wang. Wang Lin só precisava refletir um pouco para entender por que os cultivadores do planeta Suzaku o respeitavam tanto. Zhou Tai deve ter desempenhado um grande papel nisso. Na verdade, era como Wang Lin havia suspeitado. O cultivador de orelhas grandes, Zhou Tai, agradeceu a Wang Lin por lhe dar a posição de Suzaku. No entanto, depois que Wang Lin saiu, ele nunca teve a chance de retribuir Wang Lin. Zhou Tai era uma pessoa grata. Ele sempre se lembrava do que Wang Lin havia feito por ele. Como resultado, fossem os descendentes de Wang Lin ou a seita que Wang Lin deixou para trás, até mesmo o país de Zhao, todos eles lentamente se tornaram poderosos sob os cuidados de Zhou Tai. Foi muito fácil com o status de Zhou Tai como novo Suzaku para tornar a família Wang realeza. Isso também permitiu que o país de Zhao se tornasse, gradualmente mais forte até se tornar um país de cultivo de nível 5. As pessoas naturalmente sabiam que tudo isso era por causa de Wang Lin. As ações de Wang Lin na tumba de Suzaku se espalharam por toda parte. Depois de pensar sobre isso, Zhou Tai gradualmente fez todos os cultivadores aceitarem Wang Lin como guardião e ancestral do planeta Suzaku. Zhou Tai tinha outro motivo para fazer tudo isso. Quando ele se tornou Suzaku, ele estava apenas no estágio de transformação da alma, nem mesmo ascendente. Ele era o Suzaku mais fraco e não tinha o poder de governar. Portanto, ele só poderia tomar emprestada a fama de Wang Lin para suprimir a todos. Enquanto Wang Lin ponderava, embora não fosse capaz de adivinhar tudo, ele ainda conseguia ter uma ideia geral. Ele soltou um suspiro. Não importa o motivo pelo qual Zhou Tai Wang Lin precisaria retribuí-lo. Enquanto ele voava, Taxan e o garoto cabeçudo seguiram atrás dele, e a expressão de Taxan permaneceu fria durante todo o caminho. Quanto ao menino cabeçudo, depois de ver Wang Lin voltando para casa, seus sentimentos em relação à própria família tornaram-se ainda mais complexos. Ele podia ver que todos aqui eram realmente respeitosos com o chumbo do fundo de seus corações. O garoto cabeçudo sabia que se voltasse para sua família com o cultivo atual, ele também seria respeitado. No entanto, ele sabia que o respeito seria falso. Uma grande cidade apareceu à distância. Esta cidade era como um dragão enrolado e estava repleta de uma aura de riqueza. As paredes eram feitas de pedra preta e havia flutuações de feitiços vindo delas. Antes de fechar, Wang Lin percebeu que havia muitas restrições poderosas dentro da cidade. Havia muitos, e se todos eles fossem ativados, eles representariam uma certa ameaça para os cultivadores ascendentes. Esta era a única cidade imperial no planeta Suzaku fora das terras ocupadas pelo clã imortal abandonado. A grande dinastia Wang foi fundado há 437 anos e se tornou o clã de mortais mais importante, além do clã imortal abandonado. A família imperial Wang tinha uma longa história familiar. Mais de 400 anos de consolidação permitiram à dinastia reunir uma grande quantidade de soldados, e até mesmo incontáveis artistas marciais se juntaram a eles. No entanto, o que tornou a dinastia tão poderosa foi a grande quantidade de cultivadores. Além das seitas Céu, da Nuvem, Zhou Tai e várias outras seitas atuaram como seu apoio. Os membros do clã Wang gozavam de um status muito elevado devido a isso. O sentido divino de Wang Lin envolveu todo o planeta. Ele sentiu o chamado de sua linhagem e veio aqui. Esta capital tinha a maior concentração de linhagem da família Wang. Quando seu sentido divino foi varrido, ele não encontrou Wang Zhu. Ele soltou um suspiro e então desapareceu. Quando ele reapareceu, ele estava dentro do Palácio Imperial. Looking para a multidão animada e as casas de luxo, Wang Lin, gradualmente, franziu a testa. Esta capital era muito luxuosa. Havia preciosas pedras azuis e brancas usadas nas estradas. À medida que espalhava seu sentido divino, ele descobriu que toda a cidade era assim. Se fosse esse o caso, não teria sido grande coisa, mas as árvores ao redor estavam todas envoltas em seda. Embora parecesse luxuoso, era tudo corrupção. Depois de atingir seu nível de cultivo atual, Wang Lin foi capaz de ver certas coisas. Havia tristeza, raiva, medo e várias outras auras que podiam perturbar a mente de uma pessoa. Se alguém vivesse aqui por muito tempo, sua personalidade mudaria e suas emoções seriam instáveis. Isso até encurtaria a vida de uma pessoa. Essa aura era uma forma de ressentimento.
Wang Lin certa vez pediu às pessoas que juntassem isso no planeta Qingling. Agora que ele viu esse ressentimento monstruoso acima da capital, ele franziu a testa ainda mais. À medida que o seu senso divino se espalhava, ele descobriu que várias cidades apresentavam vários graus de ressentimento. Esse ressentimento cobriu metade do planeta Suzaku. Esse ressentimento vinha das casas de cada aldeia e se reunia perto de onde os mortais viviam e continuava a permanecer sem se dissipar. Em particular, isso era mais perceptível no noroeste, onde o solo era vermelho e havia cadáveres por toda parte. Grande quantidade de ressentimento estava vindo de lá e se espalhando pela área. Se as outras cidades tinham forte ressentimento, então o ressentimento com a capital era uma monstruosa chama demoníaca que disparou para o céu. Somente alguém com o nível de cultivo de Wang Lin poderia perceber isso, e somente após procurar cuidadosamente por isso. Caso contrário, se o cultivo estivesse faltando, seria impossível detectar. Absurdo. A expressão de Wang Lin foi sombria enquanto ele caminhava pela rua. Ele ficou feliz em ver a prosperidade dos descendentes de sua família Wang. No entanto, essa prosperidade foi construída com base no ressentimento, e os descendentes da família Wang foram muito afetados. Se fosse esse o caso, não havia necessidade dessa riqueza. Enquanto ele caminhava, havia ecos de cascos de cavalo vindo à distância. Os pedestres rapidamente entraram em pânico e recuaram para os lados. Wang Lin franziu a testa enquanto dava alguns passos para trás e olhava com uma expressão sombria. Vários cavalos grandes galoparam rua abaixo com alguns jovens cavalgando-os e uma grande quantidade de servos os seguindo. Todos os servos caminhavam, mas eram rápidos como cavalos. Os rapazes nos cavalos estavam todos vestindo roupas elegantes e a pessoa na frente era muito bonita. No entanto, havia um gás preto em torno de seu rosto. Mesmo se um cultivador estivesse no estágio ascendente, seria difícil para eles verem através dele, mas estava muito claro para Wang Lin. No ar, havia 2 raios de energia de espada. Havia 2 cultivadores nas espadas, e ambos estavam no estágio de estabelecimento da fundação. Eles estavam abrindo um caminho para a juventude. Se eles estivessem apenas se exibindo, não seria um problema, mas que fez Wang Lin franzir a testa foi o cabo amarrado ao cavalo que o jovem estava montando. No final do cabo estava uma pessoa. A pessoa estava uma bagunça e era difícil ver como ele era, mas obviamente era um homem. Nesse momento, ele estava sendo arrastado e suas roupas estavam em farrapos. Uma grande quantidade de sangue estava saindo de seu corpo e manchando o chão. Parecia que alguém estava usando o cinabre para desenhar uma trilha chocante de manchas de sangue. Essas pessoas passaram rapidamente, seguidas pelos ecos de suas risadas. Os artistas marciais passaram rapidamente e os 2 cultivadores passaram voando sem nem mesmo olhar. Depois que essas pessoas foram embora, um grupo de soldados veio rapidamente limpar as manchas de sangue. Em seguida, eles rapidamente seguiram e limparam as manchas de sangue ao longo do caminho. Não foi até que todos saíram que as pessoas ao redor começaram a tagarelar e voltar ao normal. Que azar! Quem foi desta vez que ficou cego e se atreveu a provocar o 16º príncipe? Temo que ele seja arrastado pela capital uma vez, antes de permitir que morra. Não, em nossa grande dinastia Wang, a família Wang é o céu. Até os imortais se tornaram seus servos, quem se atreveria a provocá-los? Não fale sobre isso. Há alguns meses, o professor nacional estava observando o céu noturno e notou um sinal maligno vindo do noroeste. Como resultado, centenas de milhares de pessoas no noroeste foram massacradas. Ouvi dizer que mesmo agora, o noroeste está coberto de cadáveres. Não podemos falar sobre isso. Irmão Li, vamos conversar sobre outra coisa, para não causarmos calamidades. A expressão de Wang Lin era extremamente sombria. Ele viu claramente que o jovem fazia parte da linhagem da família Wang. Wang Lin disse suavemente, Taxan, trago aqui. Taxan não disse uma palavra antes de se virar e desaparecer. Um momento depois, ele reapareceu com uma pessoa nas mãos. Essa pessoa era o jovem de aparência elegante. Nesse momento, seus olhos estavam cheios de horror e ele praguejou repetidamente. Você se atreve a me capturar? De qual seita você é? Você sabe quem eu sou? Sou membro da família Wang. A expressão de Taxan estava fria enquanto ele caminhava em direção ao Wang Lin. O jovem foi imediatamente jogado no chão. Essa cena assustou imediatamente a multidão que se dispersava antes que todos saíssem rapidamente, sem qualquer hesitação.
Seus olhos estavam cheios de terror. O jovem de aparência elegante tinha uma expressão feroz quando se levantou e olhou para Tashan. Embora estivesse secretamente assustado, ele não revelou nenhum medo e gritou: "Sou um membro da família Wang, mas você se atreve a me machucar? Não importa de que seita você está morto." A expressão de Wang Lin era fria enquanto ele olhava para o jovem. Ele podia ver um gás preto e denso saindo da cabeça do jovem. O gás negro formou uma cobra que abriu a boca e rugiu silenciosamente para Tashan. Aqueles cujo cultivo não alcançou o segundo passo não seriam capazes de detectar isso. Eles apenas sentiriam uma aura fria explodir dos jovens, fazendo seu coração tremer. Nesse exato momento, gritos vieram da rua ao longe. O grupo, que saiu, massacrou o caminho de volta. 2 raios de energia de espada lideraram o ataque seguido pelos servos. Os artistas marciais estavam cheios de intenção de matar. Havia alguns jovens montados a cavalo entre as pessoas que chegaram, e cada um deles gritou ferozmente: "Capture aquele ladrão! Há um assassino, proteja o príncipe!" Os 2 raios de energia da espada avançaram primeiro em direção a Tashan. Os 2 atacaram sem pensar. Eles nem haviam notado essas pessoas e, quando o fizeram, o príncipe havia sumido. Aterrorizados, eles se viraram para procurar e viram Tashan jogando o príncipe no chão e engasgaram. Eles eram discípulos da seita Clodsk enviados aqui para proteger os príncipes. Se alguma coisa acontecesse ao príncipe, eles seriam punidos quando retornassem à seita. Eles avançaram com suas espadas apontadas para Tashan. Copyright Novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 895. Ira. Capítulo 895. Urat H. A expressão de Tashan era fria enquanto ele acenava casualmente com a mão. Ele criou um vento forte que soprou as energias da espada para longe e suas espadas voadoras entraram em colapso. Os 2 apenas sentiram um impacto inimaginável. Os 2 tossiram sangue e foram levados embora. Quanto aos artistas marciais atacando, era como se seus corpos tivessem atingido uma parede. Todos eles tossiram sangue e foram empurrados para trás. Ninguém foi poupado. Tashan não matou ninguém. Com um aceno de mão, ele feriu apenas os 2 cultivadores e essas pessoas. Quando o jovem viu esta cena, ele ficou imediatamente surpreso. No entanto, sua expressão ficou ainda mais feroz e ele gritou: "Sou membro da família Wang. Você se atreve a machucar meus homens? Vocês estão todos mortos." Wang Lin ergueu a mão direita e deu um tapa no jovem. Ele não usou nenhum cultivo e simplesmente deu um tapa como um mortal. Afinal, o jovem não era um cultivador. Se ele usasse qualquer poder, ele quebraria todos os ossos do corpo do jovem. Mesmo assim, o jovem foi lançado ao ar. Seu rosto ficou inchado e todos os dentes quebrados. O que ele deu um tapa não foi apenas no jovem, mas também na cobra preta. A cobra preta era extremamente estranha. No momento em que o tapa de Wang Lin acertou, ele desapareceu, mas imediatamente se reformou. Deixei o corpo do jovem e tentei devorar o Wang Lin. Apenas Tashan e o garoto cabeçudo podiam ver. Todos atrás de Wang Lin sentiram apenas uma rajada de vento frio. Eu quero ver quem ousa usar meu clã Wang para levantar espíritos ressentidos. Os olhos de Wang Lin estavam frios e ele estava furioso. Com seu cultivo, ele poderia dizer à primeira vista que a alma do jovem já havia sido devorada e substituída pelo espírito ressentido. Quando a cobra avançou, Wang Lin ergueu a mão direita e apontou. Antes deste dedo, os olhos da cobra estavam cheios do medo e queriam escapar. No entanto, era tarde demais e, com um estrondo, a cobra explodiu. Tornou-se uma névoa negra que foi agarrada por Wang Lin. Ele a esmagou e ela se transformou em uma runa negra. Depois que a cobra negra foi embora, o corpo do jovem estremeceu e tossiu com uma grande boca cheia de sangue. Seu rosto não estava mais feroz e estava cheio de confusão. Sua alma já havia sido devorada, então seus olhos ficaram turvos e perderam o brilho. Os arredores estavam completamente silenciosos, mas esse silêncio durou apenas um instante e foi imediatamente substituído por gritos. A multidão entrou em pânico e escapou o mais rápido possível. Não demorou muito para que não houvesse mais ninguém. Os olhos de Wang Lin ficaram frios. Quando seu sentimento divino se espalhou, ele não percebeu nada de errado. No entanto, quando ele olhou mais de perto, ele foi imediatamente capaz de entender que alguém estava usando a vida dos membros da família Wang para nutrir espíritos ressentidos. Wang Lin tinha ouvido falar desse tipo de feitiço antes.
Foi como refinar uma espada. Uma pessoa era usada como um espírito que absorvia ressentimento. Se ressentimento suficiente fosse absorvido, seu poder não seria motivo para risos. Combinado com o monstruoso ressentimento pela capital, Wang Lin podia imaginar que alguém estava controlando tudo isso. Quanto mais ressentimento havia, mais poderoso o espírito ressentido poderia se tornar. Irritado, os olhos de Wang Lin ficaram ainda mais frios. Quando ele jogou a runa negra para frente, ela começou a voar para frente sozinha. Wang Lin estava com a mão atrás dele enquanto caminhava atrás da runa. Taxan e o garoto cabeçudo seguiram de perto. Um príncipe sendo morto na capital era naturalmente algo grande. Não muito depois, raios de energia de espada vieram de toda a capital. TH foram cultivadores de várias seitas no planeta Suzaku montando essas energias espada. Seus olhos eram como relâmpagos e eles nem se preocuparam em falar com Wang Lin antes de atacarem com seus tesouros mágicos. A expressão de Wang Lin era fria enquanto ele agitava as mangas. Todos os tesouros mágicos foram destruídos. Os cultivadores nas espadas voadoras ficaram apavorados ao serem levados involuntariamente pelo vento. Em um piscar de olhos, eles foram enviados a 5.000 quilômetros de distância. Que feitiço é este? Essa pessoa parecia muito familiar. As expressões dos cultivadores que foram enviados a 5.000 quilômetros de distância mudaram muito. Todos eles entraram em pânico e nenhum deles ousou avançar. Todos eles cavalgaram rapidamente suas espadas voadoras em direção às suas próprias seitas. Os olhos de Wang Lin estavam frios. Ele estava extremamente zangado. Enquanto ele caminhava em direção ao Palácio Imperial, incontáveis soldados investiram contra ele. Wang Lin não queria machucá-los, então, quando ele agitou as mangas, eles foram mandados embora dezenas de milhares de quilômetros. Ele se aproximou cada vez mais do Palácio Imperial. Nesse momento, no salão principal, havia um homem de meia-idade vestindo uma túnica de dragão e sua expressão era sombria. Ao lado dela estava uma mulher muito nobre e bonita que usava um vestido colorido. No entanto, havia névoa negra em seus olhos e um traço de pânico passou por seus olhos. Ao mesmo tempo, inúmeros membros da família Wang, vestindo roupas de seda, olhavam sombriamente para frente. Fora do corredor, havia incontáveis equipes de soldados na praça se preparando para enfrentar um grande inimigo. Uma aura assassina encheu a área. O homem de meia-idade atirou impiedosamente a placa de tinta e gritou: "Que tipo de pessoa se atreve a matar na minha grande dinastia Wang? Você descobriu de qual seita ele é?" O surro estava completamente silencioso. Depois de um tempo, um cultivador de cabelos brancos hesitou antes de sair e dizer: "Há 3 pessoas muito poderosas, provavelmente são idosos, com altos níveis de cultivo. Quanto às seitas, ainda estamos investigando isso." A expressão do homem de meia-idade tornou-se sombria e ele zombou. "Parece que minha família Wang tem estado muito quieta no planeta Suzaku. Até mesmo alguma pessoa sem nome se atreve a nos intimidar. Onde está o professor nacional?" Com isso, uma risada ecoou o papel imperial. "Meu senhor não precisa se preocupar. Meus discípulos podem lidar com isso." Fios de gás preto se acumularam no ar acima da praça e, em um instante, 3 pessoas se formaram. Embora estivessem cobertos por uma névoa negra, era óbvio que eram 2 mulheres e uma mulher. Nenhum deles era muito velho. Depois que os 3 apareceram, eles nem mesmo olharam para o Palácio Imperial. Eles se transformaram em 3 fios de gás preto e atacaram. Enquanto Wang Lin caminhava, seus olhos ficavam mais frios. A runa antes dele havia se tornado ainda mais densa e ele agora estava fora do portão do Palácio Imperial. Os incontáveis soldados lá dentro tinham expressões sérias enquanto olhavam para o grupo de Wang Lin. Nesse exato momento, os 3 fios de gás preto chegaram e atacaram Wang Lin. Antes mesmo de chegarem, uma explosão de pressão apareceu e um lamento fantasmagórico se espalhou pelos céus e pela terra. Wang Lin percebeu imediatamente que os níveis de cultivo desses 3 cultivadores não eram altos, eles estavam apenas no estágio de transformação da alma. No entanto, seus ataques eram muito poderosos, quase no nível de ascendente. Não havia linhagem da família Wang naqueles 3 corpos, apenas ressentimentos sem fim. Eles eram claramente espíritos ressentidos que já haviam sido refinados até certo ponto. Os olhos de Wang Lin estavam cheios de uma intenção assassina. Quando ele saiu, ele imediatamente chegou antes dos 3. Seus 2 dedos formaram uma espada e imediatamente apontaram para um deles.
Ele foi muito rápido e seu dedo pousou no ombro do Pisson. Nesse momento, a energia de origem de seu estágio inicial Nirvana Skrier surgiu e correu para o corpo daquela pessoa. O corpo dessa pessoa estremeceu e desabou sem qualquer resistência. Ele se transformou em gás preto e ia escapar, mas era tarde demais. Com o cultivo de Wanglin, quando ele atacou com raiva, ele não apenas destruiu o corpo do espírito ressentido, mas também a raiz. Conforme o espírito ressentido escapou, ele imediatamente explodiu, deixando nada além do ressentimento que lentamente se dissipou. Tudo isso aconteceu em um instante. Do ponto de vista dos outros espíritos ressentidos, Wanglin deu apenas um passo, levantou a mão e um de seus companheiros foi morto. Quando eles viram isso, seus olhos revelaram seu pânico. Depois de matar um, a mão esquerda de Wanglin bateu no vazio e uma vibração inimaginável de repente irrompeu e formou uma tempestade. Quando a tempestade passou, outro espírito ressentido foi puxado para dentro. Seu corpo entrou em colapso e morreu imediatamente. Depois de matar dois seguidos, Wanglin se virou de repente e seus olhos se encheram de trovões. A última mulher estremeceu imediatamente quando um trovão apareceu dentro de seu corpo e ela explodiu. Os olhos de Wanglin ficaram ainda mais frios. Ele deu um passo no ar e foi em direção ao Palácio Imperial. Enquanto Wanglin caminhava no ar, ele entrou no Palácio Imperial e diretamente na Corte Real. Ele imediatamente viu os soldados imperiais na praça e os descendentes Wang no salão principal. Havia muitos cultivadores ao lado. Seus olhos estavam cheios de intenção de matar, mas nenhum deles ousou atacar. Eles não podiam ver através do cultivo de Wanglin, mas todos sabiam que não podia matar os 3 discípulos do professor nacional tão facilmente. Como resultado, eles foram extremamente auxiliados por esse intruso. Wanglin estava acima da praça. Ele olhou para as pessoas abaixo e disse friamente, muito bom. Você se saiu muito bem. Ele podia ver centenas de membros do clã Wang, mas não, eram todos eles. Entre essas pessoas, quase todas tinham gás preto entre as sobrancelhas. No entanto, o que era interessante era que o homem de meia idade com o manto de dragão não tinha o gás preto entre as sobrancelhas. Quanto à mulher ao lado dele, a névoa negra havia desaparecido e não havia sinais de cultivo nela. Não importa como alguém parecia, ela era uma mortal. A voz de Wanglin ecoou, como o vento frio do inverno. Ao passar por ele, fez com que as mentes de todos tremessem. Quando o homem de meia idade viu Wanglin, ele se assustou e seus olhos ficaram chocados. No entanto, o choque foi imediatamente substituído por intenção de matar e ele gritou, por ordem da família Wang, mate esta pessoa. Copyright novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 896, Seita do Cadáver. Capítulo 896, Seita do Cadáver. Quase no instante em que o homem gritou, um estrondo alto veio do solo sob a praça. Rachaduras apareceram no chão e 8 velhos atacaram. Todos esses 8 anciões emitiram auras antigas. Depois que eles apareceram, eles olharam para Wanglin e avançaram sem qualquer hesitação. A raiva nos olhos de Wanglin ficou ainda mais forte. Todos esses 8 idosos tinham gás preto entre as sobrancelhas. No entanto, havia um brilho dourado que protegia suas almas. Wanglin deu um passo à frente, apontou para frente e 8 fios de gás preto e branco dispararam na direção de cada um deles. O gás preto e branco os cercou e, naquele instante, destruiu o gás preto entre suas sobrancelhas. Os corpos dos 8 anciãos tremeram e eles imediatamente ficaram sóbrios. A primeira coisa que viram foi o furioso Wanglin. Eles tremeram e um deles exclamou, ancestral Wanglin. Os 7 restantes revelaram expressões animadas. Depois que isso foi dito, um grande alvoroço se instalou abaixo deles. As expressões dos cultivadores mudaram. Eles não podiam acreditar. Em contraste, todos os membros da família Wang revelaram expressões estranhas. Apenas alguns deles revelaram entusiasmo. Nesse exato momento, a grande quantidade de névoa preta que saiu do velho fundiu-se em uma grande piton com centenas de metros de comprimento. Ele soltou um rugido e avançou na direção de Wanglin. Desta vez, Taxian avançou diretamente e lançou seu punho direito. Houve um som de estilhaçar a terra e o piton desabou imediatamente. Taxian retirou o punho e voltou para trás, de Wanglin. Do início ao fim, sua expressão permaneceu fria. A intenção de matar passou pelos olhos de Wanglin. Ele ergueu a mão direita e pressionou. A terra tremeu e, enquanto a força poderosa bombardeava o solo, uma pessoa voou para fora do poço.
A parte superior do corpo dessa pessoa estava nua e seus longos cabelos flutuavam no ar. Suas pupilas encolheram quando ele viu Wang Lin no ar. Você se atreve a levantar o ânimo ressentido entre meus descendentes da família Wang? Você morre. A voz de Wang Lin estava muito fria quando ele deu um passo. O trovão apareceu em seu braço direito e disparou em direção ao homem. A expressão do homem mudou muito. Ele pensou que havia se escondido muito bem, mas ainda assim foi descoberto e agora recuou rapidamente. Seu nível de cultivo estava muito acima de qualquer pessoa no planeta Suzaku. Ele estava no estágio ilusório Yin. No entanto, neste momento, sua mente estremeceu. Ele olhou para trás, para o corredor, para a mulher de vestido colorido ao lado do homem de meia idade. Os olhos da mulher estavam frios. Quando ela viu Wang Lin atacando o homem, ela soltou um bufo frio em seu coração. Ela levantou a mão direita e estava prestes a usar um feitiço. No entanto, exatamente neste momento, quando Wang Lin avançou em direção ao homem, ondas apareceram sob seus pés e ele de repente desapareceu. Este desaparecimento assustou o homem, mas seus olhos brilharam e ele escapou sem hesitar. Os olhos de Tachan ficaram frios e ele ia correr atrás, mas o garoto cabeçudo estava um passo à frente. Com um sorriso tolo no rosto, ele perseguiu o homem. Quanto à mulher de vestido colorido, ela também se assustou, mas sua expressão mudou muito. Ela de repente saiu, mas era tarde demais. A figura de Wang Lin apareceu no corredor bem ao lado da mulher. O trovão passou por seus olhos quando ele apontou com raiva. Incontáveis relâmpagos de trovão vindos do céu pareciam penetrar o vazio por alguns meios incríveis e diretamente recolhidos na ponta de seu dedo. Este dedo com o poder do trovão pousou no meio das costas da mulher. O corpo da mulher tremia violentamente e ela tossiu com uma grande boca cheia de sangue. Havia uma piton gigante enrolada acima de sua cabeça. No entanto, no momento em que a piton apareceu, ela desabou e a mulher empalideceu. Logo que o trovão estava prestes a destruir seu corpo e alma de origem, houve um grito agudo de uma fênix. Uma fênix de 5 cores apareceu e bloqueou o trovão de Wang Lin para ela. Ela recuou e estava prestes a usar um feitiço, mas Wang Lin estava novamente um passo atrás dela. Ele apareceu ao lado dela mais uma vez e seu dedo cheio de trovão desceu mais uma vez. Enquanto o trovão ribombava, a mulher tossiu mais sangue e a fênix estremeceu. Ela continuou a recuar, mas sua velocidade simplesmente não se comparava a de Wang Lin. Em um piscar de olhos, Wang Lin se moveu como um fantasma e apontou para ela 4 vezes. O corpo da mulher estremeceu violentamente. Os ataques contínuos a feriram gravemente e ela não teve chance de contra-atacar. O último ponto fez com que a fênix soltasse um grito irrestrito antes de entrar em colapso. Os olhos da mulher ficaram alertas e ela retrucou: "Sou uma das 7 fênixes do planeta Fengluan. Você se atreve a me matar?" No entanto, Wang Lin não parou e chegou ao lado dela em um piscar de olhos. A intenção de matar apareceu em seus olhos quando ele ergueu a mão direita. Gás preto e branco circulou seus 2 dedos enquanto ele os pressionava no ombro direito da mulher. Gás preto e branco invadiu seu corpo. Seu corpo tremia e imediatamente desabou. Sua alma de origem tentou escapar, mas foi selada pelo gás preto e branco e arrastada para Wang Lin. Wang Lin não hesitou a pressionar a mão direita na alma de origem da mulher e usar o feitiço de busca da alma. Enquanto a mulher gritava de dor, Wang Lin vasculhou todas as suas memórias. Quanto mais ele via, mais sombrio seu rosto ficava. No final, seu olhar era frio e ele esmagou impiedosamente sua alma de origem. Sua alma de origem se transformou em energia de origem que foi devorada diretamente por Wang Lin. Ele já tinha visto que havia algo errado com essa mulher. Embora ela tentasse esconder seu cultivo, Wang Lin podia ver claramente seu cultivo corporal Yang. Se não fosse pelo espírito de Fênix protegendo-a, apenas um golpe de trovão teria sido suficiente para matá-la. Havia muitos membros da família Wang aqui, e Wang Lin pôde ver que o gás negro dos membros da família Wang estava conectado à sua mão. Era óbvio que essa mulher controlava suas vidas. Caso contrário, no momento em que Wang Lin aparecesse, ele a teria matado em vez de forçar a pessoa que se escondia no subsolo e atacar quando ela estava distraída. No momento em que ela morreu, uma parte dos membros da família Wang tossiu sangue. Então seus olhos escureceram e eles morreram. A névoa negra desapareceu do resto dos membros da família Wang e eles recuperaram a clareza. Eles olharam para Wang Lin com entusiasmo nos olhos antes de se ajoelharem e se sentirem envergonhados.
A educação que cada membro da família Wang passou durante a infância envolveu observar o retrato de seu ancestral da família Wang. A aparência de Wang Lin estava gravada em seus corações. Agora que suas mentes estavam claras, eles reconheceram imediatamente Wang Lin. Eles não desconheciam Wang Lin com todos os boatos. A razão pela qual havia tantos cultivadores na grande dinastia Wang era porque a família Wang produziu Wang Lin. Ancestral, estávamos errados. Os 8 velhos estavam todos ajoelhados no chão. O olhar de Wang Lin pousou no saguão principal e olhou para o homem de meia-idade que também estava ajoelhado. Ele disse friamente: vocês todos realmente estavam errados. Você não conseguia nem distinguir se alguém era um membro da família Wang ou não. A expressão do homem de meia-idade mudou muito. Wang Lin soltou um bufo frio. Este bufo foi como um trovão que ecoou sem parar. O homem de meia-idade foi nocauteado por esse bufo. As palavras de Wang Lin assustaram todos os membros da família Wang. Seus olhares tornaram-se sombrios enquanto encaravam o homem de meia-idade que desmaiara. Depois de soltar um suspiro, Wang Lin olhou para os cultivadores ao redor. Ele juntou as mãos e disse: companheiros cultivadores, obrigado a todos por cuidar da minha família Wang ao longo dos anos. Os cultivadores aceitaram seus agradecimentos com rapidez e respeito. Depois de definir algumas coisas, o senso divino de Wang Lin se espalhou e ele determinou que não havia mais pessoas do planeta Fengluan aqui. Ele se virou para o velho ajoelhado no chão e disse: deixo você para lidar com o assunto aqui. Voltarei em vários dias. Os olhos de Wang Lin estavam frios. Ele havia aprendido muito com a mulher do planeta Fengluan, e agora havia alguns assuntos para tratar. Planeta Fengluan, seita do cadáver. Você se atreve a ter ideias sobre os descendentes da minha família Wang? Não me culpe por ser impiedoso. Os olhos de Wang Lin estavam cheios de uma intenção assassina. Desta vez, ele estava realmente zangado. Pelas memórias da mulher do planeta Fengluan, Wang Lin sabia que ela era de fato uma das 7 fênix. No entanto, ao mesmo tempo, ela também era membro da seita cadáver enviada aqui para ser o ancião principal. Ela tinha a mesma posição de Sun Tai, mas seu nível de cultivo era muito mais alto. Cadáver seita. Wang Lin ouviu alguns segredos da seita cadáver de Sun Tai antes de sua morte. Coisas como reunir ressentimento para nutrir espíritos ressentidos era uma das tarefas da seita do cadáver. Pelas memórias daquela mulher, Wang Lin sabia que na grande dinastia Wang, quase todas as cidades tinham membros da seita cadáver. Era como uma grande rede que envolveu os Gri na dinastia Wang que constantemente causou ressentimento e acumulou ressentimento para nutrir os espíritos ressentidos. O que Wang Lin iria fazer era eliminar aquelas pessoas. No entanto, não eram apenas os da grande dinastia Wang, ele iria desarraigar a seita cadáver do planeta Suzaku. E devido ao assunto com seus descendentes, ele iria fazer uma visita à seita cadáver. Aquele cadáver gigante e o fraco sentido divino eram todas as coisas nas quais ele estava interessado. Ele só não sabia se o corpo do clã demônio gigante ainda estava lá depois de centenas de anos. À distância, o garoto cabeludo voltou com uma pessoa nas mãos. Ele tinha um sorriso bobo ao olhar para Wang Lin. Mate isso. Da minha alma de origem. A expressão de Wang Lin era fria enquanto ele caminhava em direção ao horizonte. Taxian seguiu rapidamente. O cultivador cabeçudo lambeu os lábios e apertou com a mão direita. A cabeça da pessoa foi esmagada e o cultivador de cabeça grande segurou a alma original enquanto seguia Wang Lin. Uma grande mudança estava ocorrendo no planeta Suzaku com o retorno de Wang Lin. Copyright-novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 897. O vento varreu as folhas restantes. Capítulo 897. O vento varreu as folhas restantes das principais cidades de metal, madeira, água, fogo e terra eram as mais próximas da capital. Eles cercaram a área a 50.000 quilômetros da capital e cada um continha uma grande quantidade de soldados. Com a velocidade de Wang Lin, só deu um passo para ele chegar à cidade do metal. Embora fosse um pouco menor que a capital, ainda era luxuoso. No entanto, esse luxo tornou o ressentimento ainda mais forte. Esse ressentimento se acumulou no ar acima da cidade como uma chama demoníaca. Continuou a subir e estava muito irregular. Ao se aproximar da cidade, o senso divino de Wang Lin varreu a cidade centímetro a centímetro. Seus olhos se iluminaram e ele soltou um bufo frio. À medida que esse cheiro frio se espalhava, explosões ocorreram em 3 locais.
Na mansão do Lorde da cidade, o conselheiro chamado Sun estremeceu de repente e explodiu em uma pilha de carne. A mesma coisa aconteceu nos outros dois lugares. A expressão de Wang Lin estava fria quando se virou para sair. Ele foi muito rápido. Ele não deu nenhuma chance ao povo da seita dos cadáveres. À medida que o seu sentido divino se espalhava, corpos imediatamente explodiam nas 4 cidades restantes. Depois de terminar com tudo isso, Wang Lin continuou a se mover com seu senso divino espalhado por todas as cidades dentro da grande dinastia Wang. Todos os discípulos da seita cadáver entraram em pânico enquanto voavam das cidades e tentavam escapar. No entanto, no momento em que eles voaram no ar, um bufo frio apareceu. Seus corpos tremeram e foram diretamente esmagados pelo sentido divino enviado por um cultivador do Nirvana Skrier. Sons de puping ecoaram dentro da grande dinastia Wang enquanto os discípulos da seita cadáver tossiam sangue antes de seus corpos se desintegrarem. Até mesmo suas almas entraram em colapso, e grandes quantidades de energia espiritual entraram na terra do planeta Suzaku para nutri-la. Este sudden evento fez com que os cidadãos da grande dinastia Wang entrassem em pânico. Eles não sabiam o que estava acontecendo e começaram a especular sem parar. Seu senso divino varreu a grande dinastia Wang. Depois de matar os discípulos da seita cadáver, a expressão de Wang Lin tornou-se ainda mais sombria. Ele havia procurado as memórias da mulher do planeta Fengluan. Quase todas as cidades tinham discípulos da seita do cadáver coletando ressentimentos e nutrindo espíritos ressentidos. Isso não estava acontecendo apenas no planeta Suzaku, todas as seitas de cadáveres estavam acumulando ressentimento. Embora aquela mulher do planeta Fengluan fosse a anciã-chefe, alguém como ela normalmente não seria enviado ao planeta Suzaku. No entanto, as ordens vieram do quartel-general do conjunto de cadáveres para posicionar um invator do culto corporeal Yang aqui, e este trabalho caiu em suas mãos. Wang Lin não se importou com nada disso. O que ele achou estranho foi um comando secreto que ela recebeu do quartel-general da seita de cadáveres depois de chegar ao planeta Suzaku. Por mais que Wang Lin procurasse nas memórias da mulher, ele não conseguia encontrar nada sobre a ordem secreta. Isso significa que a ordem foi dada por alguém com um cultivo mais forte, então ele não foi capaz de descobrir o que era. No entanto, Wang Lin conseguiu fazer algumas suposições com base em algumas pistas. Em primeiro lugar, com o passado daquela mulher, ela não se tornaria concubina de um mortal. Se fosse esse o caso, porque ela estava no Palácio Imperial. Com seu cultivo, não havia necessidade de controle direto, ela nem mesmo precisava estar lá. Além disso, essa mulher não estava no planeta Suzaku por muito tempo, menos de 100 anos. E ela havia entrado no Palácio Imperial há apenas 10 anos. Suas memórias ficaram completamente em branco desde o momento em que ela chegou diante do Palácio Imperial, como se alguém as tivesse levado embora. Ela não sabia por que estava aqui. No entanto, usando suas outras memórias, Wang Lin foi capaz de descobrir do que ela estava se escondendo no Palácio Imperial. Durante esses 10 anos, essa mulher se escondeu cuidadosamente dentro do Palácio Imperial e manteve seu cultivo oculto. O que exatamente aconteceu com ela há 10 anos que a fez fugir para o Palácio Imperial mais populoso? Além disso, o que a fez pensar que não seria encontrada no Palácio Imperial? Wang Lin franziu a testa. Depois de ponderar um pouco, ele decidiu não pensar mais nisso. Seu sentido divino não está mais preso à cidade, mas varreu o planeta Suzaku, em busca da seita cadáver. A seita do cadáver era uma organização muito grande. Não apenas fora da planície, mas apenas no planeta Suzaku. Wang Lin lembrou que a seita cadáver existia em quase todos os países. No entanto, através das memórias daquela mulher, Wang Lin estava ciente de que a seita cadáver havia sido reorganizada. Eles estavam todos concentrados em um lugar, e aquele lugar se tornou a sede da seita cadáver no planeta Suzaku. O interessante é que a nova sede ficava no país de Zhao, onde costumava ser a seita de cadáveres em Zhao. Depois de limpar os membros da seita cadáver em várias cidades, Wang Lin foi direto para a seita cadáver em Zhao. Ele se moveu muito rápido e logo chegou à seita de cadáveres em Zhao. Passaram-se centenas de anos desde que ele esteve aqui. Enquanto olhava para o pântano à frente, seus olhos ficaram frios e ele murmurou: interessante. Existem muito mais restrições aqui do que antes. Wang Lin disse calmamente: Taxan, abra este lugar para mim. A expressão de Taxan estava fria quando ele deu alguns passos à frente.
Ele não olhou para o pântano quando apertou a direita primeiro e bombardeou o solo. Nesse momento, o solo começou a tremer violentamente. O pântano no chão foi sacudido no ar e a água lamacenta disparou para o céu. Foi como se alguém tivesse levantado o chão. Incontáveis lampejos de restrições apareceram, e embora essas restrições possam ter sido eficazes contra os cultivadores ascendentes, elas foram inúteis contra Tachan. Com um soco, as luzes de restrição imediatamente entraram em colapso e desapareceram. Uma grande rachadura apareceu na terra, e bem, no fundo dessa rachadura havia uma passagem secreta. Wang Lin entrou na passagem secreta e calmamente entrou com Tachan seguindo atrás. Quanto ao garoto cabeça grande, ele ficou bastante interessado enquanto olhava em volta e nos seguia quando queríamos. Enquanto descia por essa passagem secreta, Wang Lin sentiu-se melancólico. Ele tinha vindo aqui 2 vezes há centenas de anos, e nas 2 vezes ele teve que ser muito cuidadoso. No entanto, agora ele faria o que quisesse aqui. Enquanto Wang Lin caminhava pela passagem, ele espalhou seu sentido divino pela seita dos cadáveres e bloqueou todas as saídas. Ele estava aqui procurando o chefe da seita cadáver. Fosse agora ou antes, Wang Lin nunca teve qualquer boa vontade para com a seita cadáver. Sem mencionar que eles realmente ousaram usar a família Wang para nutrir espíritos ressentidos. Wang Lin não tinha nenhum sentimento especial por esses descendentes de mais de 10 gerações de distância. No entanto, eles eram descendentes da família Wang, e vê-los sendo intimidados dessa maneira realmente o irritou. Ao longo do caminho, qualquer cultivador da seita cadáver detectado por seu sentido divino imediatamente entrou em colapso morreu. Havia muitos cultivadores aqui. Eles tinham uma expressão sombria enquanto entravam em pânico e queriam escapar. No entanto, com o sentido divino de Wang Lin selando as passagens, nenhum deles poderia escapar. Enquanto ele caminhava, um lampejo de energia de espada vindo da passagem repentinamente disparou em direção ao Wang Lin. A energia dessa espada continha uma aura poderosa. A pessoa que lançou o ataque deve estar no estágio ascendente. Enquanto carregava pela passagem estreita, ouviu-se um apito alto. A expressão de Wang Lin era fria enquanto ele casualmente apontava com a mão e usava um pouco de sua energia original. Ondulações apareceram no vazio e a energia da espada imediatamente entrou em colapso. Um grunhido abafado apareceu quando a ondulação da ponta do dedo de Wang Lin se espalhou. No entanto, a pessoa não apenas não recuou, como se moveu ainda mais rápido na direção de Wang Lin. Wang Lin já tinha visto como era a emboscada. O corpo dessa pessoa era magro, como se ela fosse uma múmia. Havia incontáveis runas no corpo dessa pessoa, e o corpo exalava um mau cheiro. Os olhos da pessoa estavam turvos, como se ela não tivesse mais uma mente. Enquanto olhava para a pessoa, Wang Lin o achou um pouco familiar. Em um instante, esta múmia chegou ao lado de Wang Lin. Wang Lin suspirou e chutou com o pé direito. Houve um estrondo sônico e seu pé direito pousou na múmia com um estrondo. A múmia começou a se desintegrar de seus pés. Essa desintegração foi rápida e, em um instante, a múmia se transformou em pó. No momento em que a múmia desapareceu, seus olhos recuperaram a clareza. Ele olhou para Wang Lin confuso, mas ele desapareceu no instante seguinte. Não pensei que Yizai se tornaria o fantoche de cadáver de outra pessoa. Wang Lin soltou um sinal enquanto caminhava para a frente. Ele não se moveu rápido e havia emboscadas em muitos lugares antes dele. No entanto, todos eles entraram em colapso em um instante. Esses emboscadores eram todos fantoches de cadáveres. Wang Lin caminhou em direção ao quartel-general da seita cadáver ao longo da passagem. No momento em que Wang Lin chegou, seus olhos ficaram frios e ele olhou para frente. Seu olhar parecia ser capaz de perfurar a parede e se estender para dentro da caverna. Ele viu 8 enormes matrizes de transferência e, neste momento, vários membros da seita cadáver estavam dentro delas. As matrizes de transferência foram ativadas e começaram a desaparecer lentamente. Vocês todos não podem escapar. Wang Lin disse calmamente para si mesmo. Seu sentido divino ultrapassou as 8 matrizes de transferência, fazendo com que elas imediatamente começassem a entrar em colapso. Em um instante, 3 das matrizes de transferência entraram em colapso e todos os discípulos da seita do cadáver desapareceram em uma fenda espacial. Ao mesmo tempo, as outras 5 matrizes de transferência também entraram em colapso. Nenhum único discípulo da seita do cadáver foi capaz de escapar.
Se um cultivador na segunda etapa quisesse exterminar uma seita como esta, não precisaria de sangue. O cultivador do segundo degrau precisa apenas usar seu sentido divino para destruir a seita. Mesmo os cultivadores de Yin e Yang não poderiam fazer isso. Afinal, os estágios Yin e Yang eram apenas estágios de transição. Apenas os cultivadores do Nirvana Skrier estavam realmente na segunda etapa. 1. A pessoa da seita do cadáver que aceitou o Wang Lin na seita do cadáver no início. Copyright novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 898. Leige. Capítulo 898. Leige. Nesse momento, todo o quartel-general da seita cadáver estava em silêncio. Foi um silêncio terrível. O único som era o farfalhar de passos que vinham do solo. Todo este lugar estava envolto em uma aura sombria. Wang Lin seguiu em frente e passou pelas cavernas. Ele estava muito calmo e continuou a percorrer o caminho baseado em sua memória até chegar às profundezas da seita cadáver. Olhando para o beco sem saída, seu lado, não havia nada de anormal na superfície. Wang Lin lembrou que costumava ver uma caverna aqui. Ele cultivou o método de ascensão do submundo naquela caverna. Ele não parou e caminhou em direção à parede. Quando ele se aproximou, rachaduras apareceram na parede e, quando ele chegou, a parede desabou. Era como se houvesse uma força estranha empurrando para a frente. Não havia nada que pudesse impedir o Wang Lin de seguir em frente, e sons de estalho ecoaram pelo túnel. Enquanto ele caminhava para a frente, a parede continuou a desabar e uma passagem foi aberta. Se um cultivador visse esta cena estranha, ficaria muito chocado. Mesmo que um cultivador no estágio Yin e Yang pudesse fazer isso, seria muito difícil. Somente aqueles que realmente entraram na segunda etapa e tocaram a borda da lei poderiam facilmente fazer isso. Conforme Wang Lin avançava, ele chegou onde costumava cultivar. Ele olhou em volta e se sentiu um pouco melancólico. Depois de ponderar em silêncio por um momento, Wang Lin continuou a andar para frente. Diante dele estava uma parede com incontáveis pequenos orifícios que liberavam energia fria. Em comparação com antes, a energia frio era muito mais fraco. Enquanto ele avançava, as paredes desabaram. Wang Lin não parou, ele continuou a andar para frente. Não demorou muito para que ele chegasse à parte mais profunda da seita cadáver. Era uma caverna enorme subterrânea. Uma caixão com milhares de metros de comprimento flutuou no meio da caverna. Salve-me! Uma voz fraca de repente ecoou quando Wang Lin entrou. Wang Lin estava familiarizado com essa voz. No entanto, no momento em que essa voz apareceu, ela parou de repente. Depois de um longo tempo, a voz reapareceu, mas desta vez havia uma pitada de choque dentro dela. Você é aquele cultivador daquela época. A voz estava cheia de terror inimaginável. A expressão de Wang Lin estava calma quando ele se aproximou do caixão enorme. Embora o caixão parecesse normal, havia inúmeras restrições para cobri-lo. Essa cascata de restrições não era simples e gerou uma forte pressão. Com o cultivo de Wang Lin naquela época, ele apenas sentiu sua mente tremer sem saber o motivo quando se aproximou. No entanto, agora Wang Lin foi capaz de observar claramente as restrições ao caixão. Impossível. Como você atingiu este nível de cultivo em apenas centenas de anos? Isso. A voz fraca estava extremamente chocada. Era óbvio que ele reconheceu Wang Lin, e foi por isso que ele estava tão chocado. Ele claramente se lembrou que o cultivador antes dele tinha vindo aqui 2 vezes. A primeira vez que este cultivador veio aqui, ele estava apenas no estágio de estabelecimento da fundação. Ele não se importou porque um cultivador do estabelecimento da fundação não poderia ajudá-lo. Centenas de anos depois, este cultivador veio pela segunda vez. Desta vez, este pequeno cultivador estava quase no estágio de transformação da alma. Naquela época, este pequeno cultivador veio tomar seu sangue e ignorou completamente seu pedido de ajuda. A fim de atrasar o tempo, ele até mesmo tentou o pequeno cultivador prometendo se tornar sua montaria. Porém, no final, ele falhou em escapar, porque aquele pequeno cultivador era muito cauteloso. Ele sempre ficou zangado com isso, mas não tinha escolha. Porém, agora que este cultivador veio pela terceira vez, ele ficou chocado. Ele não podia ver através do cultivo daquele pequeno cultivador. Esqueça esta pessoa, ele não conseguia ver através da cultura dos 2 cultivadores que eram obviamente servos. Ele só podia sentir uma aura aterrorizante dos 3. A expressão de Wang Lin estava calma enquanto ele olhava cuidadosamente para o caixão.
Ele ergueu a mão direita e casualmente apontou para o caixão. Quando seu dedo pousou no caixão, houve um grande estrondo que ecoou pela caverna e rachaduras se espalharam como loucas de onde Wang Lin tocou. As rachaduras cobriram o caixão em quase um instante. Isso parecia muito fácil para Wang Lin, mas o que o ancestral do clã demônio gigante viu o deixou apavorado. No momento em que Wang Lin ergueu a ponta do dedo, o caixão de milhares de metros de comprimento imediatamente desabou e se espalhou em todas as direções. Grandes quantidades de névoa branca saíram e encheram a área. Dentro da névoa branca estava um homem muito grande flutuando no ar. Sua pele estava completamente pálida. Ao contrário de um deus antigo, não havia rachaduras em sua pele, foi completamente liso. Havia uma planta rocheada cobrindo o corpo do gigante e ele se contorcia constantemente. À medida que ele se movia, o corpo do gigante encolhia visivelmente, mas logo voltava ao normal. À medida que esse ciclo continuava, grandes quantidades de névoa branca e fria seriam liberadas pela planta. Havia uma marca de machado tênue que em algum momento piscaria entre as sobrancelhas do gigante. Salve-me. Sen. Sênior, salve-me. Eu, Lei Ji, estou disposto a me tornar a montaria de Sênior. Por favor, salve-me, Sênior. O senso divino do gigante era fraco, mas desta vez não havia esquemas escondidos em suas palavras, apenas o pedido de ajuda. Wang Lin olhou para a coisa roxa, que estava enrolada em Lei Ji. Ele sabia que a planta havia se enraizado dentro do corpo de Lei Ji. Levaria apenas várias centenas de anos antes que a força vital de Lei Ji fosse totalmente absorvida e ele se transformasse em um cadáver. Wang Lin perguntou calmamente, quantos membros do clã demônio gigante foram capturados pela seita cadáver? Sênior, no planeta Suzaku, eu sou o único. Entanto, no Aliança Star System, eu sei que uma grande quantidade de membros do meu clã demônio gigante foram capturados pela seita cadáver. A seita cadáver está de olho nos corpos do meu clã demônio gigante. No entanto, se eles tentarem possuir nossos corpos normalmente, nossos superpoderes irão desaparecer. Seu propósito é possuir nossos corpos enquanto retém o superpoder. A videira roxa em meu corpo é uma planta estranha que a seita cadáver está usando para tirar minha força vital, mas não afeta meu superpoder. Então eles serão capazes de possuir meu corpo sem nenhum problema. Se Wang Lin não tivesse esse cultivo atual, Lei Ji não teria dito a verdade, mas agora ele disse sem qualquer hesitação. Força era tudo no mundo do cultivo. Os olhos de Wang Lin se iluminaram e ele olhou para Lei Ji. Sua mão direita se estendeu e o corpo de Lei Ji estremeceu violentamente. A videira roxa no corpo de Lei Ji começou a se mover. Em quase um instante, as raízes foram sendo arrancadas uma a uma e a videira contraiu rapidamente. Uma forte pressão apareceu de repente. Wang Lin franziu a testa enquanto olhava para a videira roxa. Conforme as videiras se contraíam, eles soltaram um grito agudo. Quando as raízes se retiraram, uma planta extremamente feroz com centenas de metros de altura apareceu no ar. Havia uma flor na cabeça do planeta. Quando a flor se abriu, revelou fileiras de dentes afiados e babou. As vinhas eram como as mãos das plantas. Uma parte deles estava ligada ao Lei Ji. As outras trepadeiras também tinham flores e, quando essas flores se abriram, todas também tinham dentes afiados. O rugido agudo ecoou e formou uma tempestade que avançou na direção de Wang Lin. A expressão de Wang Lin era velha. Havia um sentido divino dentro daquela planta, não era simplesmente um planeta. Sênior, a sensação divina de um vice-mestre da seita de cadáveres está dentro da fábrica. Meu corpo foi preparado para este vice-chefe da seita. Se Sênior não veio, temo que, quando toda a minha força de vida se for depois de centenas de anos, ele possa possuir meu corpo sem nenhum obstáculo. Embora o sentido divino de Lei Ji estivesse ficando mais fraco, ele ainda lutava para falar. Depois que Wang Lin ouviu isso, foi como se um raio tivesse passado por sua mente e ele entendeu. A seita cadáver se concentra no tráfico de corpos. Neste mundo, o melhor corpo é o corpo de um deus antigo. No entanto, existem poucos deuses antigos no momento, então a seita cadáver deu um passo para trás e voltou sua atenção para o Den gigante do clã. Este tipo de corpo combinado com os feitiços de um cultivador não é algo com que um cultivador comum possa lidar. Se um cultivador do Nirvana Skriar tivesse esse tipo de corpo junto com seus feitiços e o superpoder do clã do demônio gigante, seria algo que nem mesmo eu estaria confiante em lutar contra a menos que me fundisse com meu corpo original. A expressão de Wang Lin tornou-se sombria.
A seita cadáver tinha muitos segredos. Ele não sabia se possuir os corpos do clã demônio gigante era considerado importante na seita cadáver. No final do dia, este assunto permitiu a Wang Lin ver através de alguns dos mistérios que envolvem a seita cadáver. Conforme o exército dos céus se aproximava, Wang Lin acreditava que todos os segredos da seita cadáver seriam revelados. E a planta demoníaca soltou um rugido agudo, suas vinhas avançaram como loucas em direção a Wang Lin, querendo despedaçá-lo. Wang Lin sorriu e cuspiu o selo do selo celestial. Ele cresceu imediatamente e centenas de milhares de runas douradas voaram para a planta. O selo do selamento celestial criou um estrondo alto ao cair em direção à planta. Wang Lin ergueu a mão direita com a intenção de trovão. O trovão apareceu imediatamente do vazio e se concentrou na mão direita de Wang Lin. Enquanto controlava o trovão do céu para seu próprio uso, uma bola roxa de luz apareceu na mão direita de Wang Lin em um flash. Ele o empurrou para frente e a bola de trovão imediatamente disparou em direção à planta. Nesse momento, incontáveis runas douradas cercaram a enorme planta e o selo celestial do céu se espatifou. Houve um estrondo que abalou a terra e que fez a caverna tremer. Grandes quantidades de rachaduras apareceram nas paredes da caverna e grandes quantidades de sujeira caíram. No momento em que o selo celestial Sealing Stamp caiu, a bola do trovão chegou com um estrondo. Explosões de rugidos raivosos vieram da planta. Esta planta foi fortemente danificada e, à medida que o trovão se movia pela planta, Muko voou por toda parte. Leiji foi jogada fora pela planta e caiu no chão com um baque. Quem me fez acordar do meu sono? Você tem que pagar o preço com sua vida. Uma voz sombria saiu lentamente do planeta. Copyright, novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 899. Recentemente Halvice H. Almaster. 1. Capítulo 899. Recentemente Halvice Halmaster. 1. No momento em que a voz ecoou, a aura de um cultivador do Nirvana Skrier imediatamente se espalhou e formou uma tempestade. Essa tempestade varreu a planta e sacudiu com força as runas douradas. Uma sombra ilusória apareceu sobre a planta, quebrada. Era alguém vestindo uma túnica preta e completamente coberto por uma névoa escura. A expressão de Wang Lin ainda estava calma quando ele olhou para a figura vestida de preto e disse friamente, uma mera alma originária do Nirvana Skrier. Eu quero ver como você vai me fazer pagar com a minha vida. A mão direita de Wang Lin formou um selo e, com a ponta de seu dedo, o par Witherdown, nesta mão direita voou. Quando o osso da besta apareceu, uma luz fantasmagórica brilhou em seus olhos. Uma poderosa aura maligna se espalhou e uma luz cinza apareceu na planta. O homem de manto preto ergueu a cabeça e olhou para Wang Lin sem nem mesmo olhar para a planta e voou para longe. A planta abaixo dele imediatamente entrou em colapso e se espalhou. Traços de gás púrpura saíram da planta, que entrou em colapso e entraram na figura vestida de preto. Por um instante, a figura começou a ficar sólida. Os olhos de Wang Lin brilharam quando ele deu um passo à frente e seus dois dedos formaram uma espada. Ele apontou para a frente e incontáveis raios de trovão surgiram do vazio, formando uma tempestade. Com a orientação de Wang Lin, a tempestade atingiu o homem de manto negro. A expressão do homem de manto negro era sombria e ele imediatamente recuou enquanto suas mãos formavam um cial. Uma tela preta redonda apareceu diante dele. No momento em que a tempestade chegou, uma explosão estrondosa ecoou dentro da caverna. A caverna inteira começou a desabar em grande escala. O homem de manto preto soltou um gemido abafado e rapidamente recuou. Cultivador de longe, se houver algum problema, podemos conversar sobre isso. Este velho é Liu Qingjun, vice-mestre do Salão do Ressentimento da Seita Cadáver. O homem de manto preto ficou extremamente chocado. Ele tinha acabado de acordar, então sua mente ainda era um borrão. No entanto, depois que ele ficou sóbrio, ele descobriu que a pessoa que o despertou era um cultivador do Nirvana Skrier. Se ele ainda tivesse seu corpo, ele não teria tido medo, mas agora ele não tinha mais um corpo. Além disso, essa pessoa não era o único cultivador de Nirvana Skrier. O menino cabeça grande também era um cultivador do Nirvana Skrier e, embora o fantoche não fosse, estava no auge do estágio corporal Yang. Quanto mais ele olhava para os três, mais chocado ficava. Sem falar no fato de que ele não tinha um corpo, mesmo que tivesse, ele teria que escapar imediatamente ao enfrentá-los. A única maneira possível para ele lutar seria se ele pudesse possuir com sucesso o corpo do clã do demônio gigante,
já que ele seria capaz de mandar alguém embora. Então ele usaria o poder do corpo para lutar contra um outro e usar seus próprios feitiços para lutar contra o último. No entanto, tudo isso era apenas dele em sua mente. O homem de túnica preta sorriu ironicamente em seu coração e disse, rapidamente, companheiro cultivador, temo que isso seja um mal-entendido. Acabei de acordar e me disse palavras que podem ter ofendido o fellow cultivador, então espero que você me perdoe. Se fellow cultivador gostar deste corpo do clã do demônio gigante, posso presentear você como um símbolo de amizade. Enquanto ele falava, ele continuou a recuar. Wang Lin não disse uma palavra enquanto se movia como um raio atrás do homem de manto negro. Ondulações fracas apareceram sob seus pés e seus olhos brilharam enquanto ele perseguia o homem de manto negro. Alma originária do Nirvana Skrier no estágio inicial. Uma alma originária do Nirvana Skrier enfraquecida. Com isso, estou confiante em permitir que o corpo de Tashan alcance o estágio de Nirvana Skrier. Os olhos de Liu Qingjin estavam cheios de cautela e ele reclamou secretamente. A razão pela qual ele escolheu este planeta meio abandonado foi porque não havia nada de valor aqui para atrair cultivadores desse nível. O plano era passar tranquilamente milhares de anos aqui para possuir este corpo e então retornar ao salão para competir pela posição de mestre do salão. Porém, ele nunca teria imaginado atrair um cultivador deste nível aqui nos momentos finais. Sua mente mudou rapidamente e ele imediatamente pensou que se tratava de um esquema dos outros Vice-Raum-Masters. Os três devem ter recebido alguns benefícios desconhecidos para vir e destruir sua base. Eles devem ter planejado atacá-lo enquanto ele ainda estava em seu estado de forma original e eliminá-lo aqui. Caramba! Para não atrair a atenção dos outros Vice-Raum-Masters, fui extremamente cauteloso. Eu nem mesmo enviei cultivadores sob mim para me proteger e apenas secretamente manipulei algumas coisas. Eu não esperava que minha localização ainda fosse encontrada. Liu Qingjin estava sombrio e, ao recuar, olhou cuidadosamente para o grupo de Wang Lin. Quanto mais ele olhava para eles, mais estranhos pareciam. Ele era um vice-mestre do salão da Seta Cadáver. Talvez ele não tenha visto todos os cultivadores Yin e Yang no Aliança Star System, mas ele viu quase todos os cultivadores que alcançaram o estágio Nirvana Skrier. Afinal, poucos cultivadores poderiam alcançar o estágio Nirvana Skrier no Aliança Star System. Em particular, aquele garoto cabeça grande o deixava muito confuso. O cultivo do garoto cabeça grande estava no estágio de Nirvana Skrier, mas ele não conseguia sentir nenhum domínio vindo dele. Em vez disso, ele sentiu uma fonte poderosa de energia espiritual celestial. Celestial. Os olhos de Liu Qingjin se arregalaram e ele recuou ainda mais rápido. Você não pode escapar. Ondas apareceram sob os pés de Wang Lin e ele desapareceu de repente. Isso quase fez Liu Qingjin perder o juízo. Ele gritou. Dobra espacial. Sua alma de origem imediatamente desmoronou em incontáveis partículas de luz. As partículas de luz se espalharam e escaparam para cima como loucas. Aqueles outros Vice-Raum-Masters pagaram muito bem desta vez. Para poder convidar um cultivador Nirvana Skrier que pode usar dobra espacial, o preço que eles pagaram deve ser inimaginável. Liu Qingjin estava abalado, mas neste momento, ele estava muito ocupado para refletir sobre isso. O desespero começou a encher seu coração. Um cultivador que dominava a dobra espacial era invencível entre os cultivadores do mesmo nível. Eles poderiam avançar e recuar como quisessem. Lutar contra alguém assim era um pesadelo. Sua alma de origem se transformou em um raio de luz e rapidamente escapou. No entanto, Wang Lin saiu do vazio e bateu impiedosamente com a mão no chão. O mundo tremeu de repente, e a força poderosa fez com que os pedaços do corpo de Liu Qingjin se fundissem mais uma vez. Seu rosto estava pálido e ele estava prestes a recuar. Uma risada tola de repente entrou em seus ouvidos. O garoto cabeçudo balançou a cabeça grande e bloqueou o caminho de Liu Qingjin. À distância, Taxian se aproximou rapidamente. Liu Qingjin sorriu amargamente. Ele sabia que não podia escapar de um cultivador que dominava a dobra espacial. Ele soltou um suspiro e disse, companheiro cultivador, não há vida ou morte fé entre nós. Você pode me deixar um caminho para a sobrevivência? Definitivamente vou retribuir. Wang Lin olhou para Liu Qingjin e perguntou lentamente, como você vai me retribuir? Liu Qingjin cerrou os dentes e disse, eu tenho a alma original de um cultivador Nirvana Skrier, que tal isso? Essa era a alma de origem de seu inimigo mortal.
Muitos anos atrás, ele usou o poder da seita do cadáver para destruir o corpo de seu inimigo e tomou a alma de origem. Ele originalmente queria usá-lo para refinar um fantoche, mas neste momento de vida ou morte, ele estava disposto a desistir. A expressão de Wang Lin permaneceu neutra e ele disse calmamente: "Oh, traga isso aqui." Os olhos de Liu Qingjian brilharam quando ele olhou para Wang Lin e disse: "Companheiro cultivador, se eu tirar e você ainda não me deixar ir." Antes de terminar de falar, Wang Lin franziu a testa e olhou friamente para Liu Qingjian. Ele disse friamente: "Vou lhe dar 3 respirações de tempo para considerar." Liu Qingjian ponderou silenciosamente antes de soltar um suspiro. Ele tocou entre as sobrancelhas com a mão direita. Houve uma ondulação e então um espelho apareceu. Depois que o espelho apareceu, houve um flash de luz e a alma de origem de um homem de meia idade apareceu lentamente. Liu Qingjian não hesitou mais. Ele enviou a alma de origem para frente e ela pousou na mão de Wang Lin. Depois de examinar cuidadosamente a alma de origem, Wang Lin assentiu. Esta alma de origem era de fato a de um cultivador do Nirvana Skrier. No entanto, a mente já se foi, então era apenas uma casca de uma alma original. Depois de tirar a alma original, Wang Lin balançou a cabeça. Isso não é suficiente para trocar por sua vida. Li Qingjian sorriu ironicamente. Ele sabia que o que ele deu era muito pouco comparado ao que os outros Vice-Hallmasters deviam ter pago. Depois de refletir um pouco, seu rosto estava cheio de incerteza. Um momento depois, ele de repente ergueu a cabeça enquanto cerrava os dentes e disse: "Companheiro cultivador, há uma coisa com a qual tenho certeza que você ficará satisfeito." Enquanto ele falava, havia um lampejo de maldade em seus olhos. Sua mão direita tocou o espelho que havia aparecido e uma forte pressão repentinamente saiu dele. Bang bang, bang bang. O som de um coração batendo veio do espelho, e depois disso, um cadáver flutuou para fora. Este cadáver estava completamente vermelho e, no momento em que apareceu, uma chama monstruosa encheu o mundo. Essa chama era tão intensa que até a expressão do garoto cabeludo mudou. Este é o Fear Spirit Corpse, rank 12, no ranking de cadáveres da minha Corpse Sect. Se alguém puder possuir este cadáver com sucesso, nenhum feitiço de fogo no mundo seria capaz de prejudicá-lo. Além disso, você seria capaz de controlar o fogo do mundo. O valor deste cadáver é extremamente alto e deve ser o suficiente para trocar pela minha vida. Enquanto Liu Qingjian falava, ele imediatamente jogou o cadáver em Wang Lin. O cadáver do fogo foi muito rápido e chegou perto de Wang Lin em um instante. No entanto, quando se aproximou, de repente abriu os olhos e revelou uma luz enlouquecida. A expressão de Liu Qingjian tornou-se feroz e ele gritou: "Explodam!" O cadáver de fogo desabou. A energia não afetou o planeta Suzaku, estava tudo preso nesta pequena área. Dessa forma, sua potência total pode ser exibida. Uma quantidade inimaginável de chamas de repente avançou para o céu e se espalhou. Em um instante, todas as nuvens se dissiparam e rachaduras apareceram no céu. Esta chama era muito poderosa, então Taishan teve que recuar. Até mesmo a expressão do garoto cabeça grande estava pálida enquanto ele recuava. Ele sabia que se o cadáver do fogo tivesse desabado diante dele, ele não teria sido capaz de escapar. Ele nunca poderia imaginar que Liu Qingjian se atreveria a lutar quando estivesse em tal desvantagem. Esta foi a primeira vez que o garoto cabeçudo teve uma impressão profunda dos cultivadores da aliança. Uma risada louca veio de Liu Qingjian, então sua figura feroz apareceu e ela avançou direto para o céu. Com sua personalidade, ele naturalmente se comprometeria. Tudo o que ele fez foi deliberado para confundir os outros neste momento. Se o colapso do cadáver de fogo se espalhar, não poderia ser o suficiente para afetar o planeta. Porém, se ele concentrasse o poder, mesmo que ainda não fosse o suficiente para afetar o planeta, ele estava confiante de que ninguém no mesmo nível de cultivo que ele poderia suportar isso. Embora doa ao meu coração perder o cadáver de fogo, valeu a pena usá-lo para destruir um cultivador que pode usar dobra espacial. Depois que essa pessoa morre, os outros dois não conseguem me pegar. Enquanto Liu Qingjian ria, ele se dirigia para o céu. Ele planejava retornar à seita do cadáver o mais rápido possível para escolher um corpo. Quanto aos outros Vice-Hallmasters, ele pretendia se vingar deles. Você não pode escapar. A voz fria e implacável era como o vento, frio quando atingiu os ouvidos de Liu Qingjian. Seu corpo tremia e seus olhos estavam cheios de descrença. Seu corpo parou de se mover.
Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 900. Recentemente Halvice Hallmaster. 2. Capítulo 900. Recentemente Halvice Hallmaster. 2. A figura de Wang Lin apareceu antes de Liu Qingjun. Ele estava calmo e não havia ferimentos em seu corpo. A imagem de uma fornalha desapareceu lentamente em torno de Wang Lin. Não apenas Liu Qingjun estava cheio de descrença. Até mesmo o garoto cabeludo ao longe também engasgou e seus olhos ficaram cheios de choque. Ele sabia que Wang Lin era forte, mas não achava que Wang Lin poderia ter escapado sem um arranhão. Ele não ousava mais ir contra Wang Lin, ele agora estava com ainda mais medo de Wang Lin. Wang Lin olhou friamente para Liu Qingjun, tomou uma atitude e depois desapareceu. Liu Qingjun ficou apavorado ao dizer ansiosamente, companheiro cultivador, foi um mal-entendido, um mal-entendido. Desta vez, vou te dar um tesouro para trocar por minha vida. Eu tenho. Sem esperar que ele terminasse, a figura de Wang Lin apareceu atrás de Liu Qingjun assim que ele se virou para escapar. Ambos os dedos de Wang Lin continham o trovão dos céus. Enquanto o trovão ribombava no céu, Wang Lin pressionou o centro das costas de Liu Qingjun. Houve um grande estrondo e Liu Qingjun foi jogado para longe. Seu rosto estava pálido e seu corpo não era mais sólido, estava se dissipando rapidamente. Wang Lin percebeu claramente o truque de Liu Qingjun. Ele cresceu na Aliança Star System e testemunhou muitos esquemas sinistros. Se ele acreditasse em Liu Qingjun, ele não seria Wang Lin. Quando Liu Qingjun tirou o cadáver de fogo, Wang Lin já havia notado algo errado e ativou a antiga fornalha divina. No momento em que o cadáver de fogo desabou, ele facilmente evitou tudo com a antiga fornalha de Deus. Wang Lin tinha seus motivos para dar essa oportunidade a Liu Qingjun. Ele sabia que como o vice-mestre do Salão da Seita Cadáver, Liu Qingjun devia ter tomado algumas medidas para salvar vidas. Se Wang Lin tivesse acabado de atacar, então, durante o calor da batalha, teria sido difícil matar essa pessoa sem sofrer ferimentos. Assim, Wang Lin simplesmente esperou que Liu Qingjun usasse seu as para que pudesse evitá-lo facilmente. O momento em que Liu Qingjun usasse seu as também seria o momento em que ele morreria. Na verdade, tudo estava como Wang Lin esperava. Desta vez, ele não se conteve. Depois de atacar, ele se fundiu com o mundo mais uma vez e atacou Liu Qingjun mais uma vez. Liu Qingjun era muito inteligente. Como sua alma de origem estava se dissipando, ele deu um sorriso irônico e percebeu o que Wang Lin estava pensando. Ele secretamente se arrependeu de suas ações. A figura de Wang Lin apareceu mais uma vez e, quando ele apontou com o dedo, incontáveis raios de trovão dispararam. O trovão retumbou no céu quando os relâmpagos desceram sobre Liu Qingjun. Então os dedos de Wang Lin continuaram pousando em Liu Qingjun. Cada dedo fez a alma original de Liu Qingjun quase entrar em colapso, e ele continuou a recuar. Vendo que ele quase não tinha chance de escapar, os olhos de Liu Qingjun revelaram um lampejo de maldade e ele gritou, se você quer me matar, então seja enterrado comigo. Havia loucura nos olhos de Liu Qingjun quando ele escolheu se autodestruir sem qualquer hesitação. Isso não era tudo de sua alma de origem. Com sua astúcia, ele nunca correria esse risco. Naquela época, ele separou uma pequena parte de sua alma de origem para salvar sua vida em um momento de crise. Neste momento, ele decidiu dar tudo de si. Uma aura destrutiva saiu de sua alma original. Ele teve uma expressão feroz quando estava prestes a explodir. A autodestruição de um cultivador Nirvanaskriyar era muito mais poderosa do que a do cadáver de fogo. Assim que ele explodisse, o planeta Suzaku entraria em colapso. Toda a vida no planeta, exceto alguns selecionados, morreria. Seu efeito no cristal do planeta de cultivo seria inimaginável. Essa foi uma das principais preocupações de Wang Lin que o impediu de atacar imediatamente. Vendo que Liu Qingjun escolheu explodir, Wang Lin ficou calmo e disse suavemente, feitiço celestial, pare. Em um instante, o feitiço parar apareceu de repente. O poder deste feitiço foi aumentado após infundi-lo com energia de origem celestial de Qin Shui. A explosão da alma de origem de Liu Qingjun foi congelada no lugar. Wang Lin chegou na frente da alma de origem de Liu Qingjun. Quando ele agarrou a alma de origem, ondulações apareceram sob seus pés. Então ele desapareceu sem deixar vestígios. As ondulações apareceram em algum lugar do Aliança Star System, longe do planeta Suzaku. Wang Lin apareceu e rapidamente colocou restrições à alma de origem de Liu Qingjun.
Então sua mão esquerda bateu impiedosamente na alma de origem de Liu Qingjun. A energia original em seu corpo surgiu e abalou a alma original de Liu Qingjun. Isso fez com que a aura destrutiva vinda da origem de Liu Qingjun se dissipasse imediatamente. Depois de colocar inúmeras restrições na alma original para interromper completamente sua autodestruição, Wang Lin jogou a alma original em sua bolsa. Ele então se virou, ondulações apareceram sob seus pés e ele desapareceu no céu. As pupilas do garoto de cabeça grande se contraíram e seu medo de Wang Lin tornou-se ainda mais forte em seu coração. Ele sabia que se estivesse enfrentando o colapso da alma originária do Nirvana Skrier, ele não teria sido capaz de lidar com isso tão facilmente. Se ele fosse descuidado, ele poderia até ter se ferido. Em particular, quando Liu Qingjun decidiu se autodestruir, o couro cabeludo do garoto cabeludo ficou tingido. No entanto, o que o chocou ainda mais foi a expressão calma de Wang Lin, que parecia que tudo estava saindo como planejado. As ações de Wang Lin foram extremamente fluídas enquanto ele tirava a alma original. Tudo isso chocou o garoto cabeça grande. Ele realmente respeitava Wang Lin neste momento. Servir como servo desta pessoa não é um insulto ao meu status. O garoto cabeçudo respirou fundo. Ripley S apareceu no céu antes dele e Wang Lin apareceu. Wang Lin não disse nada a ele antes de olhar para a terra e dizer, Lei Ji, saia. A terra tremeu quando o corpo enorme de Lei Ji voou lentamente no ar. Nesse momento, ele ainda estava um pouco fraco. Quando ele viu Wang Lin, seus olhos continham um traço de admiração. Ele estava assistindo a batalha agora mesmo e ficou muito chocado com o feitiço estranho e a expressão constantemente calma de Wang Lin. Ele ficou lá e disse respeitosamente, Lei Ji cumprimento o mestre. De agora em diante, você é minha montaria. Se você tiver algum pensamento rebelde, sua alma de origem será destruída. Quando os olhos de Wang Lin pousaram em Lei Ji sentiu como se 2 raios de energia de espada tivessem acabado de perfurar seus olhos. Sua mente tremia e ele rapidamente assinou com a cabeça. Wang Lin deu um tapa na sacola de contenção e tirou uma garrafa. Ele jogou em Lei Ji e disse, tire um pouco do sangue do seu coração e enche esta garrafa. Com isso, Wang Lin começou a andar para frente. Taxan e o garoto cabeçudo seguiram Wang Lin. Lei Ji segurou a pequena garrafa e soltou um suspiro. Sons de estalo vieram de seu corpo e seu corpo imediatamente se contraiu. Ele passou de milhares de metros de altura e encolheu até ter apenas a 30 metros de altura enquanto seguia Wang Lin. Ao mesmo tempo, seu coração doeu quando ele apontou para este coração com a mão direita. O sangue voou de seu coração e entrou na pequena garrafa. Wang Lin salvou este ancestral do clã do demônio gigante pelo vestígio da aura de um deus ancestral em seu sangue. Embora o nível de estimulação de Wang Lin fosse mais alto durante seu retorno à Aliança Star System, o perigo que ele sentia também estava aumentando. Ele precisava refinar seus feitiços no planeta Suzaku, e o primeiro foram seus antigos feitiços de Deus. Com este sangue, Wang Lin seria capaz de usar alguns dos antigos feitiços de Deus. Até mesmo seu corpo original seria capaz de usá-los. Nesse momento, havia um mar de chamas no extremo leste do Aliança Star System. Havia um planeta dentro deste mar de chamas que estava completamente apagado. Estava coberto de chamas como se fosse um planeta de cultivo em chamas. Este planeta foi chamado de Planeta Pássaro Sagrado Vermilion. As únicas coisas perto dele eram os restos de uma estrela que estavam espalhados por todo o lugar. Era como se aquele lugar tivesse passado incontáveis anos em chamas. Um raio de luz vermelha veio das estrelas distantes. Era um jovem cultivador montado em um pássaro de fogo. Ele entrou no mar de chamas e desapareceu. Havia uma estátua imponente do pássaro vermilion que perfurava os céus naquela planície. Essa estátua emitia um calor infinito e havia 3 anciãos sentados em cima da estátua. Nesse momento, a figura do jovem apareceu a milhares de metros de distância, como se ele não pudesse suportar o calor. No momento em que ela apareceu, ele começou a suar como um louco. Relatório. O exército Aliaven ocupou 60% da região oeste. São 11 times vindos de 11 direções diferentes. Os líderes são os 108 celestiais recém-outorgados. Quem está assumindo a liderança é o vice-Thunder Celestial, Shu Ting. Há algum vestígio de Shumu? Depois de um momento de silêncio, um dos velhos acima do pássaro vermilion falou. Embora sua voz fosse suave, a temperatura subiu de repente, como se houvesse uma mudança nas leis. O jovem rapidamente recuou,
Centenas de metros antes de ele mal conseguir se segurar e disse, Aleaventum der Celestia Chumu está ainda desconhecido. No momento, estamos procurando por ele. Outro velho sorriu. Em menos de 2 meses, eles conseguiram levar apenas 60%. Os cultivadores Aleaven são bastante rígidos. O último velho disse calmamente, vamos ver como funciona o plano da aliança de cultivo. Deve dar aos cultivadores do C uma lição profunda. Infelizmente, o sagrado imperador não está aqui, ou então meu plano de pássaro sagrado vermilhonete também seria capaz de obter grandes benefícios.